Boa noite, galera. Tá começando mais um Del Podcast. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas que você vai assistir esse episódio. Eu quero te pedir logo para tu te inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar, interagir aí com a gente para poder ajudar o canal, né? À medida que você faz isso, o nosso canal ele vai o YouTube vai mostrar para mais pessoas e isso aí vai ajudar a gente a continuar. Preciso também falar dos nossos patrocinadores, Construtora ADR, ADM Imobiliária, Hyundai Pátio e Desfrute Praia. Clica aí no link, clica aí na legenda e conheça essas empresas, beleza? Tem também a novidade do canal de membros, né? Nós estamos com um canal de membros. Você se tornando um membro, você vai concorrer a prêmios, vai ter descontos em lojas e também pode participar aqui de um dia de gravação aqui no episódio com a gente, poder conhecer o convidado, enfim, ter essa experiência aqui de gravar aqui com a gente, beleza? Nosso convidado hoje é Matheus Santos, jovem Matheus Santos, mano, satisfação de receber aqui, muito obrigado. Desde já quero te agradecer mesmo, todo o coração, por ter aceitado o convite, por estar aqui com sua esposa, né? A Rebeca também está aqui com a gente de novo. Obrigado, mano. Eu sempre te observei, né? Para quem não sabe, nós somos da mesma igreja, né? Sempre te observei, te vi um jovem com a cabeça bem mais à frente do que muitos jovens, né? Ou até pessoas mais velhas, né? E eu sempre te admirei, né? E eu acho que seria não, vai ser legal o papo aqui com a gente. Beleza, amigo. É um prazer todo meu estar aqui com meu amigo, sua esposa, minha esposa veio me acompanhar aqui também. E espero que a conversa seja boa, leve, tranquila e que a gente possa trazer um pouco de entretenimento, uma conversa boa, que as pessoas, ao terminar esse podcast, possam falar assim, poxa, valeu muito a pena ficar até o final. Né? Exatamente, essa é a ideia, mano. Mas como é que tá, mano? Como é que tá a vida? Eu sei que tu é bancário, né? Sempre foi, desde novo, tu sempre gostou de política, mano? Desde quando eu era criança, na verdade. Eu acho que tem muito a ver com a minha história, pra falar a verdade. Então tem um contexto. Exatamente. Minha mãe é do interior do Pará, veio pra cá pro estado do Maranhão. Foi morar na casa de uma tia, não sei como se é Bacuri ou Cururupu. É um município daqui do... Município? Do Maranhão. Eu acho que é Cururupu. Eu acho que é Cururupu. Eu morava na casa da tia dela e veio para São Luís como aquela famosa história da família brasileira, onde a mãe é empregada doméstica. Aí foi morar numa casa de uma família, ela se relacionou com uma pessoa e nasceu aqui. E aí veio o príncipe Matheus. Então... Eu conheci meu pai, na verdade, depois vou contando a história, vou explicar. Eu conheci meu pai com 18 anos. Com 18 anos de idade. E mamãe foi morar junto com esse casal, que tinham 2 filhos, os patrões dela, na verdade, e eles me criaram junto com eles. No ambiente ali da família. No ambiente da família, só que era bem separados. Eles, família branca, né, e tudo mais, estava em escola particular, minha mãe tinha 2 negros, eu estava sempre em escola pública e tudo mais, eu sempre fiquei aquele pensamento, mas... quero conhecer meu pai, porque a gente mora nessa situação e tudo mais. Acabou que desde novo te incomodava. Incomodava um pouco. Entendi. Mas eles me acolheram de uma certa forma assim que até hoje eu chamo ele de pai, a família, eu chamo ele de legal, pai. Cara. E como eu tinha mamãe, eu chamava a patroa da minha mãe de tia. Eu não tinha pai, eu chamava de pai, como eu já tenho mãe, eu chamava ela de tia. E meus irmãos, até a gente tem um vínculo até hoje muito bacana. Todo ano eu vou em Brasília, porque eles moram hoje em Brasília, eu vou lá, visito, tudo mais, tem um vínculo. Mas, quando eu fui estudar em escola pública, eu acho que foi o ponto principal dessa questão da política. Para te conectar com a política. Quando eu cheguei, eu olhava Lula, na época era Lula, né? Aí eu ficava, mãe, quem é o homem mais rico do Brasil? Olha. Eu perguntava pra mamãe, né? Aí ela, meu filho, é Lula, é o nosso presidente. Como é que o conhecimento aí? Até um tempo atrás, acho que 90% do Brasil era Lula, né? Pois é, ela, meu filho, é Lula. Eu falei, rapaz, eu quero ser presidente, igual Lula.
para ser o homem mais rico do Brasil. Ficava essa... Esse era o caminho pro objetivo dele. É o objetivo desse. Eu falei, rapaz, eu vou entrar na política só para assistir ao final. Mudou essa concepção, tá? Então, falei, rapaz, eu vou entrar até na o política final pra você saber. Para eu entrar na política, pra ficar cheio do dinheiro, para mudar a realidade. E aí eu fui percebendo que não era bem assim, né? A pessoa mais rica do Brasil não é presidente, né? Longe de, apesar que hoje a pessoa entra e consegue ter uma vida assim muito bem estruturada, enfim. E aí quando eu cheguei Tem vários meios, né? Vários meios. Mas aí quando eu estudei na escola pública, eu estudei naquela escola, uma escola municipal aqui no centro, que era literalmente, tinha as cadeiras, né, de madeira, tinha até uma puxadinha de ferro, e o teto não tinha forro, era só na madeira, e de vez em quando uns cupim, né, caía em cima da cabeça. Da cadeira, e a gente ia para educação física, não tinha material escolar esportivo. Eu falei, rapaz, quem é que financia isso aqui? Aí eu comecei a ficar indignado com essa situação. Rapaz, então já tava no teu sangue esse negócio de... Rapaz, até hoje eu fico muito incomodado. Lá quando a gente está andando na rua, ou de carro, eu fico passando por buraco. Falei, meu Deus do céu, eu pago IPVA, eu pago imposto para ter uma melhoria, uma qualidade de vida melhor, só que não acontece isso e sempre fica essa indignação. E aí quando foi no ensino médio, eu virei, então essa indignação toda, eu virei o líder do Grêmio Estudantil. Será? É óbvio que tu... Aí tinha outra pessoa comigo concorrendo, aí eu falei, senhor, pra que tu vai concorrer, só? A gente é amigo. Deixa comigo, deixa que eu resolvo. Tu é o vice, eu sou o presidente. Não terminei a eleição. Foi unânime. Ele já começou a articular desde isso. Eita, coisa boa. E aí, a gente tava lá no movimento, e aí eu fui lá pra Azul. Rapaz, teve um dia, depois até na Mirante esse dia, rapaz, a gente parou, foi vindo naquele Monte Castelo, com um carro de som e tudo mais, e aquela galera do... Como se chama, meu pai? Que é o movimento estudantil daqui do Maranhão, é o UBS. É o UBS, é o Nacional... Não é Unis? Unis, é a União Nacional dos Estudantes. E é aquela galera toda aí, movimenta aqui, aí o Matheus mora para um partido. Aí eu não sei entender o que é partido. Não, tem um partido aqui de político A, tal. Aí eu falei, rapaz, vamos aqui ver como é que funciona esse partido. E aí era meio assim, os princípios, quando eu li a cartilha do partido, não interagia com o meu convívio cristão. Bateu de frente, falei, eu sou crente, eu sou político. Eu comecei logo assim, eu falei, primeiro conflito. Tem conflito aqui, aí eu fiquei, porque a gente tem essa ideia de direita e esquerda, né? Uhum. Que assim, rapaz, o cristão se encaixa na direita ou na esquerda? Cara, esse assunto é tão legal que eu nem quero assim, pra gente já... Depois a gente continua. E aí foi envolvendo a questão da educação, realmente, acho que foi que me impulsionou a entrar na política, a engajar na política. Mas tudo isso por causa ali de Grêmio, estudantil, essas coisas? Foi da estrutura e tudo mais, porque, assim, eu sempre fui... Eu tenho também rapaz, eu tenho tanta coisa que ficar... Eu não consigo nem expressar assim, botar um caminho certinho pra gente conversar. Muita coisa. Eu já falo do nosso projeto de educação que eu tenho também com a... A gente vai falar, nós vamos falar tudo. Mas, enfim. E aí... Foi o primeiro passo de eu gostar de política, foi por causa da educação. Isso aí era ensino fundamental, né? Fundamental com o ensino médio, foi esse meio. Porque eu convivia ali, literalmente todos os dias em escolas públicas do Maranhão, do Brasil, que infelizmente, onde a gente pega 16% da população brasileira, não sabe ler e escrever. Aí quando tu chega no ensino médio, do ensino, na verdade, fundamental, do 7º ano ao ensino médio, em torno de 30% a 33% não consegue interpretar um texto simples, não tem noção mínima de português, de matemática. E aí tu fala assim, poxa, por que nós estamos errando tanto? Assim, nós enquanto cristãos, a gente tem que entender que o que a gente recebe, muitas vezes na igreja... Chega um mix só um pouquinho pra ti. Tu pode levar ele pra ti, isso. O que a gente recebe muitas vezes na igreja, a gente é igual uma morto, né? Só recebe. E não tem um fluido para distribuir para as outras pessoas. Então eu falo que a justiça social também está aí na Bíblia, né, para a gente poder exercer enquanto cidadão.
E eu falei, poxa, eu tenho que fazer um pouco mais para minha cidade, Pra minha comunidade, para minha né? comunidade. Foi uma coisa que o pastor Ebinha fala muito disso uma vez quando eu estava com ele. Que ele falou, Mateus, a igreja fora do templo, né? Ele falou, Mateus, toda a igreja, quando entrar em uma cidade, em um bairro, ela tem que mudar toda a visão, toda a geopolítica ali envolvida no meio da comunidade. A igreja precisa influenciar de alguma forma aquele ambiente ali que ela tá, né, cara? Tem que influenciar. Pois bem, e aí foi o primeiro passo, foi por causa da educação. Depois veio outros motivos e tudo mais. E aí também. Pô, legal, mano. Mas aí tu te filiou, com que idade? Que idade foi que Com tu te filiou? 18, 19 anos. Eu sempre fui meio medroso com filiação de partido. Porque assim, é uma marca que tipo, gera pra você. Pra ser, pô, ele é filiado em tal partido, então ele entende que tal partido... Aí as pessoas vão já fazer um pré-julgamento. Exatamente. Por conta da tua escolha de partido. Exato. Ainda mais por ser cristão, eu falava assim, rapaz, eu tenho que escolher um partido que pelo menos me dê uma liberdade. Como eu falei, nenhum partido vai conseguir definir verdadeiramente um cristão. Ser cristão em si já é uma coisa de... não é um partido, já é uma coisa suficiente para exercer um papel na política. Entendi. Só a gente não depende de um partido. Exatamente. Para influenciar, né? Exatamente. Entendi. Porque quando a gente meio que entra nessa questão de que um tal denominação de partido me representa mais, e outra é verdade, quando a gente tem um progressista, né, os conservadores, né? Quando a gente olha o conservadorismo, a gente entende que tem algumas pautas que é bem voltado. Os ideais com cristão. Progressista nem tanto. Então, porque assim, o conservadorismo pegou meio que emprestado, na verdade, nossos valores, né? Porque a gente olha, a gente vê que tem umas coisas, família. Aí quando pega progressistas, eles querem meio que pegar isso para dizer que é deles, não nosso enquanto cristão do ensinamento bíblico, né? Mas quando eu me filiei, com 19 anos, foi para trás do Partido Novo. A gente pode falar, né? Partido Novo. Pode tudo. Partido Novo, né? Depois de estudar muito o partido, de perceber como funcionava, porque ele é um partido liberal, não é um partido libertário. O partido libertário é aquele que o Estado não intervém em nada. Então, assim, o problema é teu e tu que te vira. O liberal é um partido que entende que o governo tem que interferir no mínimo possível no Estado. Intervenção mínima. Intervenção mínima. O liberal. Exatamente. Então, cara, tu pode perceber. Hoje o Estado brasileiro quer abocanhar tudo, quer abraçar tudo, é tudo meu. Parece aquela galinha com os pintinhos dele aqui, pegando assim. Se tu chegar perto, ela vai pra cima. É tudo meu, tu pode fazer qualquer coisa, abrir uma empresa, tu pode abrir qualquer coisa, querer fazer algo, casal, sei lá, enfim, tudo passa pelo Estado. Tu não consegue ser independente. Então aí eu falei assim, poxa, bacana esse partido. Ele dá liberdade ao indivíduo. Ter a própria escolha. Que bacana é isso. Então, quando eu olhava lá é um partido novo, é de 2016, que foi fundado. E eu olhava lá, foi na época o João Moedo, 2018, que foi candidato à presidência. Sim. E logo em seguida, 8 deputados federais foram eleitos. Porque foi um boom, né, desse partido em 2018, não foi, cara? Foi. Conseguiu eleger os deputados e agora em 2020 conseguiu eleger até governador de Minas Gerais, que é o Zema. Então eles são muito assim, nas pautas de economia e tudo mais, vocês têm que ser liberais. Uhum. Votarem a favor da população, do empresário. Porque assim, o governo não gera emprego. As pessoas falam assim, não, eu gerei milhões de empregos no Brasil. Eu gerei isso, eu gerei aquilo. Gente, o Estado não gera emprego. No máximo, o Estado gera desemprego. Desemprego. É o setor privado que gera emprego. Perfeito. Quem gera emprego é empresário, empreendedor, aí estamos aí com... A função do Estado nesse ponto bem de gerar emprego, ao meu entender, é de facilitar. Exato. Ou de atrapalhar. No caso, infelizmente, eles atrapalham muito. Né? É uma burocracia para a pessoa abrir empresa, CNPJ. A gente viu o tanto de meme que tem na internet da vida do empresário aqui no Brasil. É realmente difícil, mano. Mas assim, como é que... Tu que tá lá, até hoje tá de novo, né? Sou. Hoje eu tô como presidente estadual da Juventude do Novo.
Cara, para mim entender e para a galera entender, é como se fosse assim um movimento e... Porque tem o Partido Novo, Aham, que é nacional, que é um partido, certo. e aí tem os diretórios estaduais. Nós temos o diretório aqui no estado do Maranhão. E quando fala da pauta da juventude do partido, eu sou presidente dessa área. Presidente, entendi. Da juventude do estado do Maranhão. Então, os jovens de 16, 18 até... Eles voltaram 32 anos, 34. Mas a galera... É porque tem uns que já estão bem, que já estão bem, mas com um jeito de 50. Mas assim, qual é a agenda? No caso, tu é presidente da juventude do da partido. juventude. Qual é o tipo de agenda, assim? Quais são os compromissos que costuma ter e tal? Porque assim, eu falo da juventude, a adolescência, a juventude, é quando a pessoa começa a aflorar, né? Aflorar, né? Os ideais políticos. Uhum. Como eu falei, logo na adolescência, quando fui presidente do Grêmio Estudantil, já estavam me levando para um lado que, se eu não tivesse realizado com Cristo, prestado minha atenção, tinha me levado. E... quase que te arrasta. Porque é aquele perfil lindo que eles acham. Não, negro, pobre, favelado, tem todo o nosso biotipo. Não é porque tem um partido que tem biotipo. É exatamente assim. Sim, e aí... Mas enfim. Então, essa juventude a gente pega só muito universitários, né? Que estão na universidade. Então, por quê? Por que o que vocês estão estudando na universidade, vocês não podem agregar também para o partido? O cara é formado em direito, vai contar, mas eu tenho uma lei aqui que eu acho que daria bem bacana aqui para o nosso município, estado. Então vamos elaborar essa lei e vamos levar até a Câmara dos Vereadores, levar até o prefeito, vamos levar para os órgãos competentes. Fazer esse movimento de despertar a juventude, né? Porque hoje em dia, para entrar em um partido político, ou tu tem que conhecer o que manda lá, que é assim, infelizmente. E aí o caboclo, ele é o presidente, ele é deputado federal, ele é tudo. E aí, para te entrar no partido, tem que pedir bênção. É assim que acontece na política brasileira. E o Novo, quando foi... Tem que agradar demais. E o Novo, quando foi criado por cidadãos comuns. Né? Que massa. Porque hoje, para criar um partido, como aconteceu com o partido agora recente, que juntou 2 partidos, vai ser a maior bancada de Brasília. E assim, não tô sabendo, não. Foi a partido aqui, a partido União. União, né? Aliança. Aliança. O Aliança, para mim, que não tinha dado certo. Foi Aliança. Depois, enfim. Se você não for. Foi junção do DEM com outro partido. E vai ser a maior banca, PSL, enfim. 2 partidos. 2 partidos se uniram para criação de um único partido, para que eles tenham a maioria e assim eles conseguirem arrecadar até mais fundo eleitoral, fundo partidário e tudo mais. E também a aprovação de projetos. Vai ser maioria. Maioria, né? Hoje a gente vê o presidente tanto que apanha aí. Sofre demais para conseguir aprovar passar alguma coisa, né, cara? Porque não é só... A gente tem que entender que quando a gente vai votar, não é só no poder executivo que tem que estar na nossa atenção. Tem muita gente que não se toca nisso, né? Se preocupa ali exatamente. Não, vou votar aqui em Bolsonaro e pronto, vai mudar, né? Bicho, mas se não escolher bem os deputados, os senadores... de forma irresponsável justamente na parte que talvez mais faça diferença. Que é a mais faz diferença mesmo. Que a Câmara ali consegue... A gente viu, né, a questão do impeachment da presidente Dilma, naquela casa, até o impeachment dos ministros do STF passa pela casa junto com o Senado. Então, aí voltando à juventude do Partido Novo. Sim. Então a gente pega essa galera e mostrar que eles podem fazer parte da política, né? Porque às vezes o jovem quer só estar no meio, quer só aprender. Foi o que aconteceu comigo. Eu queria só aprender. Desde sempre quis aprender. Quando eu trabalhei com o Batista, eu falei, meu amigo, eu quero só aprender contigo. Não quero nada, eu quero só aprender. Porque eu sabia que era um cara público que estava há anos na minha frente, sabia de muita coisa. Então a juventude quer muito isso. E eu até faço um alerta para a juventude que está nos assistindo, se engajar na política. Legal. Tu acha que hoje há um interesse maior da juventude? Tem, né? Tem. Tipo, não sei se na tua época já era assim, eu acho que era um pouco menos, né? Um pouco menos, na verdade, nem sei que fosse bom assim, porque hoje a gente vê vereadores, a gente vê deputados, são bem novos, né?
com essa galera da internet. Acho que foi, na verdade, por causa da internet. Internet. Pois bem, internet. Hoje a internet elege muita gente quando consegue se comunicar com a galera. A internet sim democratizou muita coisa, né? Deu voz a muita gente que não conseguiria ter espaço em uma mídia tradicional. Exatamente. E nem precisava de dinheiro de alguns outros, como eu falei, de alguns partidos políticos para injetar esse dinheiro na tua campanha para ser candidato. Pô, eu sou jovem, não tenho nada, não tenho apoio. O presidente de um partido vai querer me apoiar? Né? Fica naquela assim. E tu tem a melhor competência possível. Tu juntando todos aqueles outros candidatos do partido, não dá um teu. Né? Mas com a internet facilitou isso. Facilitou. Aí tu põe aqui, grava um vídeo, pô, rapaz, já viraliza. Tu vê uns vereadores tipo Nicolas Feira, Carlos Nicolas, né, velho? Ele foi o que soube mais usar nessa última campanha as redes sociais. Ele realmente domina o uso daquilo ali. Ele dominou. E tu sabe quantos votos? Eu só sei que foi o segundo vereador mais bem votado de Belo Horizonte. Só isso que eu sei, eu não sei a quantidade. Mas ele foi tipo o segundo mais bem votado e o segundo mais bem votado da história. Porque da história de BH? De BH. Porque o primeiro, que ela é uma candidata do PSOL, foi a mais votada da história de Belo Horizonte também. Então os dois nessa mesma campanha, primeiro e segundo da história, foi eles dois. Ele é fruto desse novo tempo aí de internet, né, cara? É. Rapaz, o próprio Bolsonaro em 2018, a internet, o WhatsApp, né? As tia ali do WhatsApp Não sabia se era verdade, se não era, tava só divulgando. Pô, tá lá o Bolsonaro, levou uma facada, tentando matar e tal, enfim. Mano, mas e aí, beleza. Enquanto tu já estava engajado na política desde cedo, mas tu estava estudando aqui, fazendo faculdade e tal. Aí o que aconteceu? Na adolescência, eu conheci essa moça bonita que tá ali, que ela tá me olhando, dona Laíne. Rapaz, o olhar dela tá igual a pastora Mariana quando o pastor André tava aqui. Ela só olha assim. Com 17 anos, no final do ensino médio, é de Pinheiro, dona Laíne, veio pra cá passando o Wix, foi pra minha célula. Vacilou. Pra minha célula. Tu acredita? Aí foi minha filha. Tu não devia ter feito isso. E com 18 anos começou a namorar. E foi minha única e primeira namorada que eu tive na vida. Legal, mano. Acho que eu vi postando alguma coisa com relação a esse cheio. Muito legal. E aí, como pensava com 17 anos, assim, coisa de política, movimento, papai, falei, rapaz, eu encontrei o amor da minha vida, eu tenho que ir. Mas eu não entendi. Ela também gosta dessas coisas de política? Não. Mas eu sempre deixei bem claro. Tipo assim, tu me conheceu assim. Exatamente. Acho que até quando a gente conversa antes de namorar, eu falei, amor não, Laíne. É porque no coração dele ele já tava querendo chamar. Laíne, eu gosto de política e que eu nasci pra fazer isso. Eu gosto de estar no movimento, falar com gente, cumprimentar todo mundo. E ela sempre foi bem acanhada na dela, sempre observando mais, reservada. Né? E eu acho que é o meu equilíbrio, na verdade. Acho não, é meu equilíbrio. É verdade. Porque às vezes quando eu tento... Ela, Matheus, segura onda. Segura onda. Calma. Assim, faz parte, mano, é bom. Parte. E aí, eu tenho que trabalhar, porque eu quero pagar pelo menos um sorvete pra ela. Galera que começa a namorar e não tem condição de pagar um sorvete, meu filho, não dá pra namorar, não. Não namora. Não, por favor. E aí surgiu uma vaga. Fica só buscando Deus mesmo. Buscando Deus, pois é. Surgiu uma vaga pra ser aprendiz do Itaú, do banco. E aí eu falei, rapaz, não vou trabalhar não agora. Eu vou estudar, fazer meu Enem e depois eu vejo um trabalhar. Faz essa entrevista. Aí eu, vai logo, Matheus. Eu falei, então bora, eu vou. Ele tá pedindo, eu vou e eu quero trabalhar também. E aí, no meio da entrevista e tudo mais, eu fui selecionado. Eu falei, jovem aprendiz dessa instituição financeira. Eu falei, bacana. E quando cheguei na área bancária, na área de finanças, eu me apaixonei por esse ramo também. Eu falei, rapaz, esse negócio aqui é bacana. Engraçado, tu foi meio que empurrado e acabou... Exatamente. Tu gostou, Gostei muito. Até hoje gosto muito. Sim. E aí eu deixei a política um pouco do lado e foquei na minha carreira. Entendi. E eu falei, rapaz, eu quero ser, como faço para ser contratado, como eu faço, sempre conversando, pai, Matheus, tu tem que entrar em um dos cursos, com economia, administração ou ciências contábeis, e tirar uma certificação financeira, a CPA 10 da Ambima, né, hoje em dia que se fala. Aí eu, ele é. Aí eu, tá bom. Aí eu fui fazer o Enem,
Aí eu consegui uma bolsa para fazer contabilidade. Aí comecei a fazer um curso de contabilidade. Nesse intervalo de 6 meses, aí surgiu uma vaga. Aí me chamaram, Matheus, tem uma vaga. Eu tô aqui. Tu já tava com a certificação também? Não tinha certificação. Mas me chamaram para ser contratado. Tu tava só pulsando já a contabilidade. Exatamente. E aí, até o meu gestor chegou para mim, Matheus, eu sei que você ganha um pouco como aprendiz, tá, coisa toda, vou pagar para ti o curso. E tu faz o curso numa prova, né? Porque se paga. E aí eu falei, beleza, eu fiz a primeira, não passei, a segunda não passei. Eu falei, não pague mais nada, deixa que eu estudo, eu me pago, porque eu tô pegando vergonha, tô fazendo essa prova. Aí me contrataram no Itaú, e aí depois tive minha certificação, depois tirei outra, e aí fui passando como chama, de segmento para outro segmento, e fiquei... Foi crescendo dentro da instituição. Fiquei 5 anos nessa instituição. Foi? 5 anos. Desde os 18 anos até agora os 22 anos. Entendi. E é uma escola assim que eu falo que eu aprendi o outro lado, porque quando a gente fala sobre política, tem tudo a ver. É muito difícil encontrar um político que entende economia. É verdade. Será? É A gente verdade. não sabe. Tu olha assim, o caboclo ele se elege porque tem carisma. Uhum. Mano, mas tu não acha que deveria ser assim uma regra, assim, O Partido Novo, ter o conhecimento Lá vai eu. mínimo, assim, o conhecimento mínimo para ser candidato, né? Para ser candidato. ou de administração pública, Exatamente. ou de, não sei, cara, alguma coisa relacionada a essa área. Uma das coisas que me apaixonei pelo Partido Novo por causa disso. Para te sair candidato pelo partido, tu passa por um processo seletivo. Que massa. Olha, cara. Então, primeiro tem que ser ficha limpa. Aí tu faz uma prova para te ter noção mínima pro cargo que tu quer exercer. Tu quer ser vereador? Qual é a função do vereador? Porque o vereador hoje em dia quer colocar asfalto na casa dos outros, na rua dos outros. Desde quando o vereador coloca asfalto, gente. Não coloca, as pessoas ainda caem lá, foi lá, eu que coloquei esse asfalto. Bicho, a velha política, É, né? desse jeito. Ainda não morreu. É uma outra situação que o vereador faz, né? Então, o Partido Novo faz isso, né? Faz esse processo seletivo para poder sair candidato. Então, foi esse outro lado que me apaixonei. Hoje eu estou em uma outra instituição financeira, porque foi tudo que eu conquistei hoje, minha casa, meu carro, meu casamento, foi através dessa vida Bancária? bancária. Onde eu Legal, consegui cara. meu sustento, onde fiz muita amizade, onde que eu aprendi muito mesmo, é uma escola, acho que quem trabalha. Cara, agora é muito louco, porque eu não vou falar o nome dele, mas eu tenho um amigo que quando eu falo, ele já foi bancário, né? Quando eu falo de banco pra ele, pô, o coração dele até desacelera. De tão sofrido que ele... Tem esse lado. Explica, tem esse lado. Tem. Mas pelo... Tipo, tu tá há mais de 5 anos. Tu tá aqui falando com muita alegria. Não sei se tu tá fingindo aqui no podcast. Eu digo, acho que as pessoas não deixam eu mentir aqui. Eu não sou daquele que, assim, levo nada pra si. A vida de bancário é assim. A gente tem que tirar essa visão. Tô falando da vida bancária do varejão. Quem é o varejão? Aquelas agências bancárias onde que tu vai pagar o vovozinho aposentado, vai prestar o dinheiro lá pro vovozinho, fazer um consórcio. Esse é o varejão do banco. O varejão que chama. Isso, que é a base do banco. E aí, tu tem que ser, primeiro, antes de tudo, vendedor. Uma das coisas que mudou minha mentalidade depois que eu entrei no banco. É porque o banco tem produtos, né? Precisa Exatamente. vender. Eu falei, rapaz, pensei que era outra coisa, falar de investimento e tal. Porque quando a gente estuda, quando a gente estuda as certificações que eu tenho, falar sobre fundo de investimento, previdência, CDB, é coisa maravilhosa, bolsa de valores, que a gente estuda. Mas na prática, é uma Acho que outra Matheus coisa. imaginava ele no banco assim, os monitores gigantes, aqui e tal. É desse jeito. Não é bem assim. Não nesse segmento, falo do varejão. Que eu acho que é o pontapé que a pessoa começa a entrar no banco. Então, tem meta para bater. Tem que ver capitalização, Isso. seguro. Quem é bancário já foi. Ou quem é cliente sabe que quando você entra de frente para um gerente, você faz uma capitalização com sócio. Fica empurrando as coisas. E a gente faz saber desse produto porque é nos pedido uma meta. Aí tu tem que saber... Essas metas, tem meta pessoal, ou é meta por equipe, ou é a meta do geral, do Pessoal. banco? É pessoal. Hoje, eu estou em outra instituição, eu não tenho isso. Eu não sou mais de varejo.
Mas quando era de 5 anos... Foi para outro nível, né? Mas tem suas obrigações, mas nem tanto como esse. Entendi. Mas quando eu saía, botava o pezinho pra fora do banco, esquecia. Tu conseguia? Conseguia, até hoje eu consigo. Às vezes um ou outro eu falo lá em casa, mas tipo assim, lá eles não veio reclamando direto. Não, tipo, tu não levava o que rolava no trabalho. Exato. Ficava lá, né? Que é o que a vida do profissional tem que ser, né? Claro que, se tu tem um problema em casa, é quase inevitável tu não conseguir levar pro serviço. Ele não refletir lá, Refletir, né? A pessoa meio que percebeu um pouco. Mas a gente tem que ter esse equilíbrio, porque a vida profissional é uma coisa que, assim, eu falava assim com meus amigos, rapaz, é a questão de demissão, né? É uma coisa que quando a pessoa CLT tem que ser demitida. Ainda mais quando a pessoa passou a vida toda fazendo só aquilo. Porque se a pessoa passou 20, 30 anos fazendo só aquilo, ela fica com aquele medo, se eu sair desse lugar aqui, eu não consigo fazer nenhuma outra coisa. Ela vai se sentir inválida, né? Exatamente. E ficar com aquele medo. E uma das coisas que eu sempre falei, eu nunca vou deixar que nenhuma instituição decida por mim. Então, assim, nunca a gente deixe nenhum trabalho, alguma coisa, decidir pra gente. Porque, assim, tu é pai de família, tu é uma mãe que cuida dos teus filhos e tudo mais, aí tu só conta com aquele emprego. E se tu for demitido, tu vai fazer o quê? Né? Tu tem que parar pra pensar nisso. Ah, Matheus, eu tenho aqui uma reserva bacana. Um pouco de finanças hoje em dia, né? Que a gente tem que falar. Quando tu ganha teu salário, é pouco difícil, né? A gente quando é jovem, mas tem que fazer isso. A gente tem que guardar em uma poupança ou em algum lugar que tenha tu consiga tirar uma liquidez, um CDB, depois pesquisa lá, CDB. Primo Rico, vou dar esse falando que ele queria falar dele. Mas ele fala muito bacana sobre isso. Tu pega teu salário, Matheus, eu ganho R$1.000 por mês, então tu tem que ter 6.000 guardado lá, bonitinho. Porque se tu for demitido qualquer coisa do tipo, tu tem 6.000 guardado. Pode passar 6 meses sobrevivendo com o teu salário ainda. E logo em seguida tu tem que ter outras fontes de renda, guardar 30% do teu salário. Porque o mal da gente é que a gente ganha 1.000, tem um patamar de 1.100. Esse aí é o brasileiro. É bacana isso, né? Aí o cara começa a ganhar 2.000. Em vez de continuar com os 1.000 aqui, patamar, não, vou subir de novo para dentro, né? Aí sempre passa de novo, pô. Exatamente, porque a gente tá contando todo mês com aquele salário. Quanto deixa de receber esse salário. Então, essa minha vida bancária foi bem legal. Eu tive contato com pessoas assim fantásticas, que os gestores assim que eu até hoje eu sou muito grato a eles pela pessoa que eu sou, pelo crescimento que eu tive na empresa, em todos os lugares também. Então eu comecei com 18 até hoje. E tu não, assim, não é que eu pretendo ser, se um dia eu sair candidato, eu não posso. não pode, não tem como, né? Porque eu vou ter que, não é que abrir mão, mas se eu estiver ainda no banco, por lei eu consigo sair de licença. Isso que eu ia te perguntar, Exato, se tu é afastado, se é desligado. Eu sou só afastado, eu continuo sendo funcionário, só que eu não recebo. Não remunerado. Não é remunerado, enquanto eu tiver com o cargo. Aí quando terminar lá, se eu não se reeleger ou não quiser pode mais, voltar, depois de 4 anos eu posso voltar tem como por funcionário. direito, pode voltar. Isso. Mas eu tô falando de empresa privada, né? Ficar 4 Tá, anos mas aí fora. a empresa privada, ela pode demitir? Pode. Não que pode, mas passou 4 anos fora, volta, eu não sei direito se... Não, eu digo no tempo mais curto de eleição, né? Tu saiu para disputar a eleição, digamos que... Eles liberam na época de eleição, acho que é 6 a 3 meses antes da eleição. Eu não sei se isso é lei em geral, mas na cartilha do banco é assim. Entendi. Pois é, e aí estamos aí casados também. Pô, mano, legal que muito cedo eu vi lá no teu Instagram, né? Casa, carro, casamento. Tu sempre, desde novo, tu tinha essa meta, assim, de construir ou adquirir tudo isso, assim, muito cedo? Tu acha que tu foi percebendo as oportunidades e foi agarrando elas? Foi a oportunidade. E eu sou um cara que não deixa a oportunidade passar por nada. Dá pra ver, né? Que ela foi nascendo. Eu não deixo. Acho que toda a gente tem que estar preparado para o momento que passar a oportunidade. Tem muita oportunidade que passa na nossa frente e a gente não está preparado para receber. Ou a gente está preparado e é meio assim, e a oportunidade passa e tu deixa passar. Eu não, sempre que tive a oportunidade eu agarrei. Como eu falei, eu entrei no banco como jovem aprendiz, ganhava lá meus R$898 na carteira de trabalho.
E eu falei, rapaz, o caboclo que entra no banco, é funcionário, ganha bacana. Dá pra comprar uma coisinha ali, a coisa toda. E aí eu agarrei essa oportunidade. Falei, rapaz, não vou deixar passar não. Vou ser o melhor jovem aprendiz que tem no Brasil para eu conseguir ser efetivado. Então, aí quando eu fui com 18 anos isso, né? Com 19 anos a gente comprou nossa casa, a gente já estava namorando, já estava pretendendo casar, aí comprou o carro, aí meu sonho era ir no jogo de São Paulo, a gente foi, você é corintiano, né? A gente perdeu em 2019 aquela final para vocês. Tu tava lá? Fui. O que o banco me proporcionou isso, falei, rapaz, legal, mano. Eu vou realizar esse sonho. Eu acho isso muito legal, porque pelo que tu tá falando aí, tu tinha alguns objetivos, né? Tu queria ter alguns prazeres. E, pô, então é legal usar o trabalho para isso, né? E não um trabalho só, eu preciso de dinheiro, eu preciso me sustentar e virar um peso. Não, pô, é muito legal quando tem um propósito que é mais prazeroso, é mais satisfatório, né, mano? E aí, como foi que tu fez pra tu... Eu me lembro que tu trabalhou um tempo com o nosso saudoso Batista, né? Como foi que tu conciliou essa questão de banco? Mas teve uma época, 2019, 2020, que eu trabalhava, era igual... Menino trabalhava demais. Porque, tipo assim, eu sempre fui... A gente tinha esse horário específico do banco, né? De segunda a sexta. A gente não trabalha de 10 às 4, tá, gente? Pessoal. A gente entra bem antes e sai. Vocês têm que... Depois... Chega, organiza para receber e organiza para ir embora também. Exatamente. Né? Então, a gente trabalha muito mais do que isso. Mas eu sempre fui assim, sempre fui aquele que gostar de vender. Então a gente teve uma época que queria vender relógio. A Laine aqui é empreendedora nata. E aí ela vende tal coisa, eu também vendia. Assim, eu gostava de vender alguma coisa, né? E aí tinha essa questão do banco, aí com o Batista. Eu conheci ele na igreja faz muito tempo. Assim, na IBA desde os 12, 13 anos. Eu tenho 22 já tem um tempo já. E eu sempre olhava ele por lá porque era alguém que sempre se apresentava como político da igreja. Tipo, político da igreja, bacana. Observava. Eu estava de longe, eu nunca me aproximei dele. E eu tive esse privilégio, foi um privilégio assim, enorme que eu tive, de conviver com ele em final de 2000, conheci em 2019. Foi? 2019. Foi bem aqui já. Foi em 2019. Uma conversa com um amigo e nos apresentou. E na primeira conversa eu me apaixonei por aquele homem. Me apaixonei por Batista. Porque assim, eu me via meio que nele no futuro. Mas isso, rapaz, quando crescer, quer ser esse cidadão. Claro que algumas ideias, por diferenças de idade, batia de conflitos. Mas pela paixão e o amor pela política... Tu te identificava muito, né? Me identificava. E a seriedade que levava a isso. Eu nunca levo por brincadeira, por levar benefício próprio. E assim, eu fui dentro da casa dele e sempre aprendendo com ele. E foi bem na época de campanha, né? 2019, pré-campanha e tal. Aí começou o movimento. Né? E assim, desde os 14 anos, 15 anos, que eu participo diretamente de algum candidato que saiu. Sempre envolvido em eleição apoiando alguém. Sempre estava apoiando alguém. Mas foi a primeira vez que eu ganhei. Falei, primeira vez que eu ganhei. Graças a Deus, ganhei uma. E eu conversando com ele, Matheus, aquela coisa toda. E foi assim, das últimas eleições dele, de 2000, ele é candidato desde 2004, uma eleição dele. Ganhou em 2020. Perseverança era o nome dele. Ele era perseverante, muito perseverante. E é engraçado tu falar isso, que eu não sabia, né, que ele tentava desde 2004, porque eu vi ele disputando, acho que eu consegui prestar atenção umas duas vezes, e parecia como se fosse sempre a primeira vez, assim, a mesma... Eu vi assim nele, assim, uma pessoa que de vez em quando a gente vê... Eu sou filho de... Meus pais são de Primeira Cruz, não sei se tu conhece, já ouviu falar desse município. E aí a gente vê político no interior, principalmente, tentando ganhar e pro final, assim, tu já vê que o cara, ele já tá cansado. Aí a figurinha marcada, a gente fala, gente, até o cara se cansa. Mas exatamente. Larga o osso, porque quando a gente olha toda a cadeira de que exerce algum poder, pode perceber, toda cadeira que exerce algum poder sempre vai estar ocupada. Sempre.
Então, é melhor a gente ocupar os... Não é que eu falo que são os cristãos, mas aquelas pessoas de boa índole, que prezem por melhor. Porque eu posso muito dizer pro meu discurso que eu sou cristão. O que aconteceu nessa época agora, na última década, foi o discurso de defesa aos cristãos. Não, porque eu sou isso, defendo a família, defendo aquela coisa toda. Pega essa bandeira, foi a onda aí, né? Pega essa onda, prega isso, mas na prática... Não. A gente estava em uma ação agora contra o fundão eleitoral, que passou de 2 para 4 bilhões. Aí o cara que se diz que defende a família, aquela coisa toda, vota a favor. A favor. Mas ele diz assim, não, mas eu não estou votando contra meus princípios, porque quando foi contra o aborto, eu votei contra. Porque ele pensa que é só isso. É só isso. Mas quando tu tá assaltando o povo brasileiro... É uma forma de ludibriar, né, bicho? É uma forma... Entendeu? E o povo brasileiro nem percebe que ele está fazendo isso. Mas tem os meios de comunicação, a internet, hoje que deixa bem claro. Pois bem, eu via muito isso deles, uma pessoa íntegra, carismática, apaixonada pela política. E foi uma campanha assim, aquela campanha foi no osso, no sentido assim, sem dinheiro na campanha, na raça. Eu acho que foi o último, porque ele, 2018, 2019, ele teve um câncer. Sim. E ele quase ia. Foi, cara, ele venceu o câncer. Venceu o câncer. Mas eu entendo que o propósito de Deus foi, tipo assim, realizar o sonho dele, de ser vereador. Foi sempre foi no coração dele, foi de ser vereador. Eu acho que Deus permitiu, acho que não tenho certeza, Deus permitiu que ele vivesse para ganhar a campanha. E quando foi lá dia 15 de novembro de 2020, às que 10 horas da noite, que demorou me lembro muito bem que demorou, saiu o resultado. E eu fui a pessoa que disse para ele que ele tinha ganhado. Todo mundo lá, travou a internet, todo mundo. E eu aqui no site, só atualizei. Toda hora arrastando. Eu olhei para ele, me olhou, meu preto ganhou, desse jeito. Foi mesmo? Rapaz, foi uma alegria assim, eu falei, até emocionado com essas coisas. Mas quando ele entrou, ele trabalhou 3 meses. Foi 3 meses que ele trabalhou incansavelmente. Foi mesmo. Cara, que louco, né? Tem nos vereadores a licença não... É meio que férias, né? Do legislativo. Eles ficam de janeiro até pouco de fevereiro de férias, sem compromisso, sem vir no plenário. Mas tem um grupo de vereadores que eles vão, nessa época, são uns 5, 6 vereadores que vão para dar continuidade, porque a não pode parar, né? Não pode parar. E ele falou, não, eu quero para essa comissão, eu quero. E dele era tudo gente. Tudo gente. Ele, negão, é urgente, negão. Bora fazer, negão. Eu moro. E a gente ia, e aí eu falei assim, vou sair logo de férias. Férias para eu descansar. Falei, vou tirar férias para eu trabalhar com ele. Aí eu saí de férias, em fevereiro, banco, né? passei um mês. Aí foi da época que eu tava saindo da Covid, aí depois eu peguei essa época de misericórdia. E aí eu saí de férias, passei os 30 dias que eu tava de férias, foi de 30 dias com ele, trabalhando. E aí ficou os 3 meses aí que eu fazia. Quando eu voltei pro banco, eu trabalhava no banco no horário normal, saía do banco e ia trabalhar com ele. Ficava de 10, 11, meia-noite em casa. Ainda não tava casado com a Laine. E ela falou, meu Deus, nasci não tava. Quando é de casar, tu não vai pra casa, tu não vai porque tu sai de manhã cedo, volta meia-noite. Vai chegar só pra dormir. Só pra dormir. E era literalmente essa situação. Eu acordava cedo, ia pro serviço, aí saía, ia lá pra onde ia, sempre tinha alguma reunião, alguma coisa. E assim eu tentava conciliar essa vida, porque eu queria falar pra ele, eu quero só aprender. Só aprender. E ele deixou muito, aprendi muito sobre como funciona a casa. Gente do céu. Nós temos que eleger nossos representantes melhor. Né? Porque é muito triste. Porque quando a gente fala que a gente é crente evangélico, né? E não se envolve na política, nós estamos deixando uma brecha para que o inimigo, pessoas mal intencionadas, use desse poder e tu pensa que não vai refletir na tua família, na tua casa, reflete, tipo assim, como tu nem imagina. Então, a gente passou esses 3 meses com ele, ele pegou Covid, infelizmente, e foi rápido demais, mano. Muito rápido, assim. Ele internou que de 15, 20 dias estavam trabalhando no banco. De manhã ele recebeu a ligação do chefe de gabinete dele. Ele, Matheus, o nosso negão foi. Rapaz, eu chorei. Rapaz, eu chorava no meio da agência, ninguém sem entender. E foi um baque. Até hoje a gente tenta ingerir isso, né? Agora, o próximo mês vai fazer 1 ano, 31 de março, que ele faleceu. Mas ele continua muito vivo, assim, os ensinamentos que ele trouxe para mim... Deixou um legado. Ficou um legado na minha...
em mim que eu falei assim, rapaz, na minha caminhada, enquanto estiver vivo, eu vou deixar viver esse legado dele também. Foi muito rápido, né, esse cara, como ele foi embora. Mas, assim, deu para perceber o quanto ele era influente, o quanto ele era respeitado, né? Eu não tinha essa noção, não. Isso é tão verdade que eu acessei ex-governador, ex-ministro, os presidentes, prefeitos, tudo. Ele me levava para as reuniões e eu falava, rapaz, ele era... Tu ficava assim... E até hoje eu tô colhendo frutos dessas amizades que ele te proporcionou. Me proporcionou. E ele era com A, com B, com C, com D. Porque, como eu falei, não tem como tu definir se eu sendo cristão, definir se eu sou de direita ou de esquerda. Não tem como. Sabe, você fala assim, eu só sou de direita e fica fissurado naquilo e acabou. Pô, do outro lado, tem as outras pessoas também. Quando Deus fala na Bíblia que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, né, e amar aqueles que perseguem, não sei se é o que a gente peça, mas deixa bem claro isso, que independente de qualquer situação, todos nós estamos na mesma causa. Ninguém vai querer um país que se acabe, que tenha mais pobreza, que tenha mais violência. Ninguém quer isso, no fundo. Claro que tem algumas políticas públicas que é mais propício para isso, mas ninguém quer que isso aconteça. No final das contas, todo mundo quer o bem comum. Todo mundo, da sua forma, quer lutar para, ou pelo menos, não todo mundo, mas muita gente, né, quer melhorar a situação. Aí que eu conheci muita gente do partido da esquerda, que eram pessoas assim fantásticas, gente. Fazer um trabalho... Não, eu mesmo não sou bitolado assim, cego a esse ponto, né, de achar que não existe pessoas de outros ideais que tenham boas intenções. Tem Exatamente. Sim. Tem. E aí ele proporcionou esses 3 meses, aí quando ele faleceu eu fiquei até bem assim, eu falei, amor, Batista era aquela pessoa que eu tava procurando tanto tempo para ser meu mentor, né, aquela na política e tudo mais, ele faleceu. Mas eu entendo que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. E esses 3 meses foi como se fosse 3 anos, sei lá, foi muito tempo. Eu já olhava ele como um olhar não de profissional, como político, mas como de família, literalmente. Entendi. E até hoje eu tenho muito contato com a esposa dele, com a Liana, que deixou 2 filhos, o Samuel e o Daniel, de 3 e 8 anos. Mas ele deixou vivo e até hoje as pessoas, a população colhe muito fruto do legado dele, né? E aí nós estamos aí, foi 2020, 2021, foi que eu literalmente não voltei de fato à política. 2021? 2020, quando ele saiu candidato, na verdade foi 2020 que eu voltei de fato. Como eu falei, eu tinha ficado nesse tempo todo muito voltado para o banco, para a instituição financeira, e dos 18 para aos 21, que muito nisso, deixa um pouco de lado. E quando ele veio candidato, quando a gente voltou, tudo de novo aquela questão, aquela paixão de novo pela política. Aí né? Contagiou de novo. E aí eu fiquei mais, interagindo mais com o partido e tudo mais. E hoje a gente está aí firme. Não parou mais, né, mano? Não parou mais. A gente quer só crescer cada dia mais. Só crescer. Mas hoje, assim, tu tá presidente da presidente da juventude. Da juventude, Partido Novo aqui no estado do Maranhão. Entendi. Mas assim, acho que tu não me falou, assim, qual é que é a agenda, o que vocês estão pretendendo fazer. Tipo, eu imagino que vocês devem ter movimentos, encontros e tal. Não sei se escola, não sei se é possível. Teve, né? Na verdade, o primeiro encontro agora esse mês. Vocês estão em fevereiro, não é? Nós estamos em fevereiro. De 2022. Porque talvez assista daqui a um tempo. Foi esse mês, agora faz 3 meses que eu estava conversando com o meu presidente estadual do partido, desde Matheus. A gente está precisando de uma liderança da juventude, aquela coisa toda, e eu sempre... Porque, tipo assim, o banco já estava nessa forma, aí tu casou, também tem compromisso com a tua família e tudo mais, porque não dá mais para eu passar 7 da manhã até meia-noite na rua, né? Eu sou casado agora, então tem que chegar mais cedo em casa, tem que estar mais tempo com minha família. E eu sempre cheguei e disse, não, Matheus, tu faz um tempo bacana, tu se reúne uma vez por mês com a juventude, aquela coisa toda. Porque já tem um biotipo, como eu falei, o partido político já tem um biotipo, né? O Partido Novo já tem um biotipo de ser um partido de rico, da elite do Brasil. Mas tem mesmo, isso aí é verdade. Mas eu não sou.
Não, mas tem isso, não tem? Ah, tu tá É, falando tem uma dos certa partidos imagem. que... Ou tu falando do Novo, inclusive. Não, eu tô falando que o Novo causa essa impressão de que é um partido elitizado. Porque o fundador é ex-banqueiro, né? A pessoa já fala igual é Moedo. Ah, Então, tem essa impressão, tem. mas tu tá me falando aqui que tá quebrando Tô quebrando. através de ti. Exatamente. Isso De tá várias sendo outras quebrado. pessoas. E várias outras pessoas, né? Eu tô Porque- conhecendo um. Então, inclusive, isso é até uma resistência da pessoa entrar no partido pensando que é dessa forma. E quando eu falo, não é assim, Vocês têm que trabalhar isso, então, né? Pra realmente tirar quebrar esse esse... meu tipo, né? É. Faz anos mesmo. Mas enfim, mas eu entrei e eu falo, teve outro partido, eu tive com a presidente estadual do partido, que me ofereceu a presidência do Juventude também, conversando com ela e tudo mais, ia ser até assalariado. Seria até bom pra mim, hein? Para que uma renda com a outra. Só que eu falei, rapaz, que tipo de político eu quero ser? Porque a gente entende que é o seguinte, se a gente pegar a origem da palavra certa de político, né, lá dos gregos, essas coisas todas, fala sobre sociedade, aquele que pensa no bem comum de todos, e ao contrário disso, Matheus, é a palavra idiota, desculpa aí a expressão. Então, se tu não quer ser idiota, tu tem que ser político. E a gente acabou meio que fala assim, até político não é idiota. Tipo assim, é essa, mas não é. Então, quando tem uma sociedade, assim, na verdade, duas pessoas e conviver juntos, ali já se torna uma pessoa, um ou outro já é político, porque já fala, não, a gente tem que ter um pão aqui, uma dividida no meio, para tu comer um, tu comer outro pedaço. É aquela coisa toda. Então, todos nós, de uma certa forma, somos políticos. Uhum. E eu falei assim, mas que tipo de político eu quero ser? Aquele que pega as oportunidades, tipo, para mim, beneficiar, ou eu vou ser aquele político realmente que vou querer beneficiar todos? Porque a proposta era muito boa, só que os ideais e valores não era condizia com aquilo que eu acreditava. E eu falei, não, obrigado, agradeço muito. Rapaz. E lá nós somos voluntários, ninguém recebe salário. O partido se mantém com nossa contribuição. Nós todo mês tiramos do nosso bolsinho. Os voluntários têm ali Voluntários. mensalmente. Porque a gente não usa o fundo eleitoral, o fundo partidário, que a gente acha isso uma imoralidade. Não usa, cara, nenhum candidato, ninguém usa. Zero. E se a gente pegar para eleição, sim. Mas quando a gente pega tem um site que chama Ranking dos Políticos. Eu deixo para vocês acessarem. Ranking dos Políticos é um site totalmente independente que pega os deputados federais e senadores e faz um ranking do melhor para o pior. Eles têm os seus critérios, como presença do plenário, quantas pautas já colocaram lá, se não falta, se tem algum inquérito com a Polícia Federal. Então eles vão nomeando e vai tchau. Em todos os filtros Exatamente. possíveis. Nós somos 8 deputados do Novo. Dos 10, 8 é do Novo. Então todos estão entre os 10 melhores deputados do Brasil. Porque eles são os mais econômicos. Cara, o deputado federal não tem noção quanto gasta para a população brasileira. De carro oficial, de apartamento funcional, de viagens. De vez em quando a gente vê essas contas saindo aí, mas hoje, mano, em média, assim, tu tem ideia de quanto? No mínimo. Porque parece que são reserva para isso, né? Para carro, para apartamento. Isso. De assessor também. Rapaz, eu falo aqui da nossa realidade municipal. Tu entra na sala do vereador, duas salas pequenas, 3 pessoas já encheu a sala, literalmente. Mas o vereador tem 15, 20 assessores. Pra que tudo isso no Brasil? O próprio escritório não comporta isso aí. Não comporta. Pra que isso, velho? Porque não é... a maioria dos assessores não são aqueles assessores que vão contribuir para o teu mandato técnico, que era para ser. Mas o líder comunitário lá, Dona Maria, minha líder comunitária é forte, tem 1000 votos. Vem cá, minha filha, assim, minha assessora. Tu nem vem pra ficar de boa aí, fica só cuidando dos nossos votos. Se isso eu falo de vereador... Agora mantendo a comunidade atualizada. Se eu tô falando de vereador, imagina deputado federal. Eita, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro que sai do nosso bolso para sustentar a política. Porque eu falo que o nosso maior problema enquanto Brasil não é a corrupção em fato. A corrupção é um gravame grande. Mas eu falo que o nosso maior problema como Brasil, Estado, governo, é o desperdício de dinheiro, de verba pública. Entendi. Eles gastam muito dinheiro sem necessidade. Uhum.
Então, em vez de tu poder fazer... Tu pode fazer uma coisa com excelência, com 10 mil reais, eles metem 100 mil reais. Entendeu? Para fazer um asfalto de 500 metros. Cara, de vez em quando a gente vê Mas placa tu de não acha que obra isso é na uma rua, forma de né? corrupção? Oi? Tu não acha que isso é uma forma de corrupção também? Acho, mas assim... É verdade, porque... Eu acho que Quando a é gente fala de dos dois. corrupção em fato e sim, a gente fala assim, uma pessoa se apropriou do dinheiro. Sim. Mas tem um fundo Mas de é mau verdade que tu uso, falou, né, pô? porque tu tá... mau uso, Mau desperdício. uso de Mau verba uso. pública. Porque tu tá pegando esse dinheiro, em vez de poder contratar uma empresa que tenha 10 funcionários que vão fazer um trabalho excelente, tu contrata uma empresa, que é uma empresa amiga, que tem 100 funcionários para fazer uma obra que 10 pessoas poderiam fazer. Com essa Cara, coisa. desperdício pra mim também é como as obras são feitas. Tipo, ali a extensão da litorânea, a gente olha de longe, pô, que coisa bonita. Todo dia passando. Quando chega perto, é uma calçada assim que parece que eu, que não sou pedreiro, que foi eu que fiz. E o negócio não dá um mês, já rachou tudo, já tá tudo cedendo. Então isso também pra mim é uma forma de desperdiçar Exatamente. o dinheiro público. Mas, cara, que massa que o novo é. Mas assim, eles usam fundo só para as campanhas dos candidatos, né? Mas para outros custos, assim, não, né? O que acontece? Tem o fundo partidário. Que antigamente, quando a gente olhava para patrocinar campanhas, era através de pessoas jurídicas, né? E pessoa física, se não me engano. Aí veio todo aquele fato da corrupção, quando veio do Alptebrege, não sei de que financiava as campanhas de presidente. Aí proibiram, né? Aí proibiram e falou assim, agora é o seguinte, nós vamos tirar um tanto de dinheiro da educação, saúde, segurança, tal. E nós vamos dar esse dinheiro para os partidos políticos. Um plano brilhante esse. Para os partidos políticos financiar as suas campanhas. Aí é um erro muito grande, porque eu falo assim, se eu gosto de A e está em um partido A que eu também gosto, eu, enquanto simpatizante, enquanto filiado do partido, que acontece com o Novo, eu vou bancar esse cara. Vou contribuir mensalmente com valor, porque não pode acontecer o quê? Enquanto eu, empresa, acontecia muito isso. Ele injetava o dinheiro, tipo assim, a pessoa nem declarava às vezes. Assim, ele ganhar tipo, mensalmente 10 mil e ele botou os 20 mil reais. Então, onde são esses 20 mil reais? Entendeu? Tipo, tu tá meio que saindo dinheiro aí que tu não tá nem declarando e tal. Sim. Então aí juntou esse fundo eleitoral. Era 2,9 bilhões de reais. 2,9 bilhões de reais. É muito dinheiro. Que entra pro caixa do partido e o partido distribui. Né? Era para ser igualitário para todo mundo? Era, mas não é. Uns recebem mais e outros menos. Me faz entender como é que essa distribuição é. Eu penso que é tipo, o partido menor recebe menos. Isso. É basicamente isso. Na verdade, a proporção que tu vai ganhar de fundo eleitoral é o tanto de deputados que tu tem na tua bancada. Entendi. Então, se tem mais candidatos na tua bancada, quanto mais dinheiro tu vai ter. Como PT, PSL, DEM, PDT, são os partidos que têm fundo eleitoral maior, com os outros menor, como Avante, pessoal não, tu consegue pegar menos. E aí, quando chega lá no cofre lá do partido, o presidente, junto com os diretórios ali, eles fazem a distribuição. E já tem figurinha marcada. Tem gente que nem recebe um tostão. E teria direito. Deveria receber. Todo mundo da mesma forma receber aqui 100 mil, 10 mil para cada, para vocês aqui. Mas não acontece. Uns recebem mais, outros recebem menos. E, Matheus, o candidato, tanto de reeleição como o candidato de primeira, tem direito a receber? Tem. O partido. Só que aí o partido novo, o que ele faz? Ele recebe esse dinheiro, ele não pode devolver, porque se devolver, vai ser redistribuído para os outros partidos. Aí eles acabam financiando a campanha dos adversários. Então, até hoje a gente luta ainda para a gente conseguir uma lei, uma brecha, para que a gente possa voltar esse dinheiro para o cofre da União. Para voltar para a educação, saúde, a gente não consegue. Então, existe... Cara, como é que o nosso país tem burocracia até para querer ajudar o... Mas exatamente. Tem uma forma assim, mas como acontece? Os que estão não têm interesse nenhum que isso facilite isso. É dificuldade na maior forma possível.
Então, tem um cofre que nós filiados temos acesso, a gente consegue ver o saldo que tem, e a gente tem dinheiro aí, porque são desde 2016 que tem candidato. E vai vir no fundo, só que a gente não usa. Por um dia que a gente crê que consiga ter essa brecha... Então esse dinheiro está acumulado? Está acumulado. A gente não usa, nem um centavo. Cara, você não poderiam usar esse dinheiro, não pode usar para nenhuma outra finalidade, então. Tipo, porque vai cometer... a gente acha indevido. A gente pegando esse dinheiro... Não, eu digo, vocês em pegar ações e... Não pode? Porque seria desvio de finalidade Exatamente. da verba. Mas que loucura, que E a gente não absurdo, usa. velho. E aí o que acontece? Então, o candidato, quando sair candidato do novo, ele não usa fundo eleitoral nem partidário. Aí ele vai atrás de financiamento de pessoa física, faz aquela vaquinha online que hoje já tem muito para financiar, e tem alguns empresários que financiam e tudo mais, para sair candidato. Porque assim, eu não acho justo a gente pagar um político para encher a nossa rua de santinho, sujar as avenidas, as vias. E eu falo mais, enquanto nós do estado do Norte, Nordeste, eu falo que a gente são a região mais viciosa em relação a isso, eles pegam esse dinheiro de fundo partidário eleitoral para comprar voto. R$50, R$100, um tijolo. A gente está cansado de falar isso. É como eu falei agora há pouco, a gente começa com a Rebeca. Os brasileiros odeiam os políticos, mas amam o Estado. Ele detona Lula, Bolsonaro, detona todo mundo que é político. Mas quando é para receber um auxíliozinho ali, Bolsa Família aqui, ele se ajeita creche ali, uma agora ali, oh meu Deus, que coisa linda, seu Estado me abraçando a mãe e tal. Porque a gente foi criado, viciado nisso. Mano, é isso que eu gosto de... Eu converso muito com Rebeca, e não sei se tu vai concordar comigo. O problema do Brasil não é essa questão de direita e esquerda, para mim é cultural. É cultural, assim. Não adianta, pô, tu pode pegar os ideais ou a forma como os Estados Unidos conduz o seu país, ou tem tantos outros países aí que são exemplos, né? Mano, tu vai pegar esse modelo, tu vai aplicar aqui no Brasil, não vai dar certo. Por quê? Porque é a cultura, entendeu? Então, eu acho que... E concordo também quando tu falou que o problema principal não é a corrupção. Eu volto de novo, é a cultura. Porque o efeito, assim, se a gente quer causar uma mudança, uma transformação no país, é de baixo para cima, é da base, né? É da base lá para ponta, né? Não tem como ser da ponta para baixo. É a base que tem mais força e consegue causar um impacto maior, né? Exatamente. Então, loucura, bicho. Eu quero ficar meio pensando nisso, senta e fica meio até mesmo. Pô, gente, e assim, por isso que eu fico às vezes... Pô, eu não concordo muito com essa loucura de ficar essa discussão louca entre esquerda e direita. E nichando mais ainda dentro da igreja, né? A gente, de 2018 para cá a gente viu tanto isso, né? Irmãos, cara, eu não vou falar aqui o nome dele. Ele botou assim, olha, no Facebook, comente aqui se você é de esquerda ou de direita. Porque se você for de direita, eu vou te excluir das minhas redes sociais. Aí eu, obediente, fui lá. Mano, sou alinhado com os ideais de direita, mas isso não é motivo pra gente deixar de ser amigo. Quando eu me espantei, eu já tinha me excluído. Bloqueado. Beleza. Aí um belo dia eu cruzei com ele na rua, em algum lugar, assim. E, cara, foi engraçado que eu achei isso muita hipocrisia. Ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. E ele veio me cumprimentar e eu fiz assim, ó... Peraí, não disse lá no Facebook que a gente era mais pra ser amigo e tal. Tipo assim, ainda tem isso, cara, nas redes sociais a galera é valente, fala o que quer e tudo mais. Mas enfim, sem fugir aqui do contexto, é muita loucura, cara. Mas pegando essa ganja da cultura, eu falo que todos os países que foram colonizados, como o Brasil foi colonizado, né? Toda essa história de Portugal que veio pra cá, tal, tem esse reflexo do pouquinho, daquela coisa assim, não, só isso aqui já tá bom, entendeu? Quando a gente veio aos Estados Unidos, que é a potência do mundo, eles colonizavam os outros países, a gente foi colonizado, né?
Ou não? É Sobre- É verdade, né? nós fomos Como colonizados. a Europa também foram países que colonizaram outros lugares. Então eu falo, isso é um reflexo disso também. Verdade. De tudo aquilo que a gente sofreu, desde a escravidão, dos portugueses virem para cá com os índios, dessa mistura toda de conflito interno nosso. Porque eu falo que o que poderia nos aproximar mais, eu sempre falei com meu amor, o Brasil é de gente que nunca sofreu uma guerra de verdade, para ajudar todo mundo. Tem isso, né? Se o Brasil tivesse, porque se o Brasil ficou com aquela carinha, não, o pacificador. É, gente, Brasil, né? Aí ninguém nem dá Nem moral. liga pra nós, aquele bonito, conversador por todos os Carnaval, países. tal. dançando, Exatamente. colorido. Mas talvez se a gente tivesse sofrido o que o Japão sofreu com aquela guerra, com aquela bomba e tudo mais, fez do que a sociedade se aproximasse uma da outra. Cara, se a gente perceber, muitos países que passaram por crises severas, eles se tornaram grandes, né? Pô, é verdade, cara. O Brasil não... O Brasil, como tu falou, eu entendi, ele se acostumou desde cedo a depender, não é isso? Exatamente. Ele falou que... E aí, quando a gente veio para a igreja, que tu tocou nesse assunto também, a igreja tem que se envolver na política, tem que se envolver na política. Não se pode se envolver na politicagem, tráfico de influência. Tipo, o pastor chegar, o padre, não, aqui nosso candidato, sabe, a coisa toda. Cara, eu não acho isso legal. Não, isso aí não é devido da igreja. Mas a gente, cada dia mais, enquanto corpo de Cristo, nós temos que envolver. Ser aquele agente de dentro para fora. E saber as pautas verdadeiras que a Bíblia, nosso próprio Deus, falou. Cara, a Bíblia fala tanto sobre viúva, os pobres, estrangeiro, o órfão, as crianças, né? Esses 5, a Bíblia fala tanto. Do velho ao novo, Deus fala, cuide das viúvas, sabe? Receba o órfão, aquela coisa toda. E fala tão pouco sobre homossexualismo, esses assuntos que a gente fala tanto, a Bíblia fala tão pouco, e a gente fala quase nada daquilo que a Bíblia fala muito. Fala até Verdade. demais do que devia. Entendeu? Não é quando tu fala Mateus, tu tá pegando uma Não, página ele falando, não é entende isso. perfeitamente o que tu quis dizer. Mas a gente acaba esquecendo disso. Verdade. Entendeu? A gente tem mais elementos mesmo ali, fatos pra gente poder levar, né, externar, e a gente acaba não externando. Vai falar tanto disso, tá? A gente cuidar do órfão, do estrangeiro. E a gente acaba falando, não, eu vou falar de outra coisa, vai brigar, eu vou discutir. Eu quero é que... Polêmica. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Porque se tu tá sendo cristão, não. Porque quando tu chega no momento e tu fala assim, cara, vamos votar. Eu não sou contra o presidente, é bem claro isso, mas como eu postei no meu Instagram, a partir do momento que tu olha teu líder político, tu olha pra ele, não olha nenhum defeito, ele deixa de ser um líder político e se torna um Verdade. Deus. Um Deus, perfeito, Verdade. cara, perfeito. Aí tu olha pro irmão lá que tá na presidência. Quem te disse que ele é crente evangélico, como disse? Tem gente que pensa que Bolsonaro é evangélico. É evangélico, não, ele é crente. Ele é isso, aquela coisa toda. Aí tu olha pra postura dele. Não, Matheus, ele é necessário. Eu escuto muito isso. A gente fica... Sempre tem um argumento, né? Não, a gente fica se convencendo. Não, ele é necessário. Porque nada mais nada menos Bolsonaro surgiu através de uma burrice que eu falo que o PT fez. O PT estava indo muito bem, destruindo o Brasil devagarinho. Tipo assim, Com Lula. é igual aquela pessoa assim que tá todo dia que ele tava roubando aqui 5 centavos, Exatamente. ele começa a mandar pra roubar mais, É. e ele foi se perdendo nisso, né? Eu falo, Graças a Deus se perdeu, né? Você se livra que não bote nunca mais. Uma vez eu conversando com o Batista, ele sempre com esse olho de Matheus, é o seguinte. Tu sabe por que o PT se perdeu? E eu falo, meu amigo. Ele se perdeu porque é o seguinte, na época de Lula, ele era da esquerda, PT, tudo mais vermelho, usava lá a foice, o martelo, enfim. Mas ele sempre cuidava o papel dele enquanto político. Cuidava lá da sociedade, da família, Bolsa Família, de financiava para... Eu já tive professor que ele teve um testemunho para mim e falou, Matheus, hoje eu sou professor graças ao Bolsa Família. Certo. É bom esse programa, eu falo, todo programa social que existe, ele é bom, não é quantas pessoas ele consegue abraçar. Quanto mais pessoas tem esse programa social, melhor. Não, são quantas pessoas conseguem sair dela. Uhum. Esse é um programa social que vale a pena ter. Bem, mano. Perfeito. Então, a pessoa fala assim, não, eu consigo abraçar, de 1 milhão nós conseguimos agora 2 milhões de brasileiros com a Bolsa Família. Não é um programa de verdade.
Cara, isso aí que... Não, eu não vou me empolgar, mas, mano, perfeito o que tu falou. A ideia, o plano tem que ser esse, porque assim, tem que ter um equilíbrio mesmo de governo, não pode ser uns ideais só de direita, só o capitalismo, não, pois existem pessoas que precisam mesmo de outras pessoas, precisam que o Estado chegue ali para ajudar, né? Exatamente. Mas ajudar a sair daquela situação, a não ficar ali o tempo todo. Foi o motivo também da gente criar nosso projeto. Mas bem, aí ele falou, Matheus, sabe qual parte do PT se perdeu? Foi quando ele começou a querer entrar dentro da família. Até tanto o PT, o Lula, todo mundo botava nele, pastor, padre, todo mundo botava nele. O salvador da pátria. Mas a partir do momento, quando ele saiu e Dilma começou, foi o negócio de... Existiu de fato, gente, só não foi votado no plenário, porque o Bolsonaro fez aquele escândalo todo com a questão do kit gay, né, que existia. E, cara, eu tava vendo, é uma coisa assim que eu fico até meio assim, que dá uma tristeza, sei lá, não sei, é o sentimento que eu tenho. Eu tava lendo alguns artigos que é financiado pelo nosso dinheiro, uns artigos assim que nada com nada. Uns artigos assim de universidades que existem, porque ele fala, o Brasil é ranking em trabalhos científicos. Certo. USP, não sei o quê, tem vários trabalhos científicos, mas fora os trabalhos científicos, tu abre assim, o homem, como ensinar as crianças a se masturbar, como não sei o quê, como crescer. Tu aí é financiado pelo nosso dinheiro para esses artigos dele. E aí quando eles começaram a interferir na família brasileira, aí eu falo que a Universal foi pioneira nisso, porque eles são um algo bem organizado. E eu falo do nosso papel enquanto cristão. Eles começaram a se organizar dentro da Câmara. Começou a se eleger candidatos. Deputados federais, prefeitos. Da Igreja Universal, da Igreja né? Universal. É mesmo, a gente Foi a for listar primeira. aqui, Garotinho, né? Não sei se eu tô falando muito distante, né? Não, Garotinho, até o ex-prefeito até saiu agora, o Crivella, que né? se enrolou também na lá, Universal ali. Crivella, mas bem observado. Mas outros deputados que foram os primeiros, e eles foram entrando lá, depois foi a Assembleia, depois a Batia, criou aquela bancada dos evangélicos, né? É a que chama de bancada da bala? É, também ali. E juntando com a bancada dos católicos, com aquela bancada da família. Então, hoje em dia, é quase impossível tu aprovar uma coisa dentro do plenário que seja contra a família, porque tem esses candidatos que são fortes, tem uma quantidade bacana, que eles não deixam permitir isso. Aí o povo brasileiro, os próprios evangélicos conversaram. Opa, pera, ele tá querendo entrar na minha família. Minha casa aqui. Na minha casa. Aí Bolsonaro veio com aquele discurso. Deus, família e pátria. Mas ele pegou o feeling do negócio, né? Gente, tudo aquilo que tu olhava. Hoje em dia, no século XX, XXI, a gente vê que surgiu a profissão de marqueteiro, né? Marqueteiro hoje em dia é que não usa essa camisa, usa um azul, vai com a camisa para fora. Só assina aqui com a direita, não assina com a esquerda. Aí quando a gente tirava foto mostrando ele fazendo vídeo com o celular, não faça assim para te mostrar que tu é do povo. Não tô falando que era isso, mas pode ser que tenha acontecido isso, porque ele está sendo candidato a presidente e tudo mais, ele passou mais de 20 anos no plenário. Tu acha que ele não sabe como funciona? Com certeza, não. Eu não sou idiota nesse ponto, né? Então, e ele entrou na onda contra o PT. Nunca foi a melhor opção para o Brasil. Eu falo isso e falo com muita veemência e não abro mão disso. Quando eu estou com meus amigos, com até alguns líderes da igreja que Bolsonaro nunca foi a melhor opção. Eu falo isso, muito isso. E até todo mundo não votei nele. Em 2018, na primeira eleição. Aí na segunda, no primeiro turno. Mas no segundo turno eu olhei ele e a Haddad. Eu voto com o Bolsonaro, eu não vou mentir. Mas hoje falar que nós temos só essa opção, também, pera lá. Parece que deu uma melhorada no leque de opções. Nós né? temos outros candidatos, porque eu falo, como eu falei agora, ele nunca foi crente evangélico. Ele pode falar que ele é cristão porque ele pegou essa bandeira. Isso. A esposa dele lá na igreja evangélica e tudo mais. Ele está defendendo, sempre tentando defender a família, a coisa toda. Mas eu falo, não é só isso. Enquanto tu tá brigando por ideologia, tem criança morrendo hoje em dia porque não tem ensinamento básico. Não tem escola, não
tem hospital. Então essa briga de ideologia não leva ninguém para lugar Não nenhum. leva pra lugar nenhum, né, cara? Entendeu? Porque pode pegar, a esquerda não deu certo, a direita não deu certo, ninguém dá certo. Aí tu pega. Tem países na Europa que é de esquerda que hoje são desenvolvidos, e outros lugares que é capitalista, como os Estados Unidos, que é desenvolvido. É isso que eu te digo, é a cultura, é a mente da galera que precisa melhorar, né? Rapaz, sim, fala do projeto de vocês. Projeto agora, esse projeto é muito massa. Esse projeto. Conta aí, mano. Eu sempre fui do movimento. Movimento, não, nem sabe o que é movimento. Eu sempre fui questão de ação social. Era igreja. Aí lá no trabalho no Itaú, tem o Itaú Social, né? Uhum. É um comitê que o Itaú financia, ele traz um dinheiro pra gente aqui no Maranhão e a gente faz trabalho social em todo o Maranhão. É bem legal isso, eu não divulga muito, mas eu falo, é bem legal. E eu sempre fui disso, da ação social, entregava a cesta básica, pintava a casa dos outros. Entregava Projeto roupa. Casa. Projeto Casa, tu já... Tem esse projeto casa, né? Uhum. Não é assim, só pintava, tal, Tá. entregava a cesta básica, sopão, a coisa toda, pá. Aí eu olhei pra minha vida, eu olhei assim, eu falei, rapaz, isso aqui é um trabalho paliativo, né? Acho que é essa palavra, paliativo. Tu dá a cesta básica pra essa família, e a família tem um pai, a mãe e tem um ser menino. Dá por uma semana, gente, essa cesta básica. E amanhã, próxima semana, eu vou ter que de novo trazer a cesta básica. Cara, eu fico pensando nisso às vezes. Pô, será que isso realmente ajuda, assim, ou... Entendeu? Como eu falei, é paliativo, naquele momento Uhum. é bacana esses trabalhos sociais. Mas não é o suficiente. E aí uma vez eu tava com minha irmãzinha, Bia, hoje ela tem 11 anos, sempre me confundo a idade da minha irmã, misericórdia. Ela tinha 9, 8 anos, aí ela tava lendo um livro e tal, aí eu olhei pra ela, aí deu um despertar assim, eu falei, pai, quantas crianças não sabem ler e escrever? Aí eu fui pesquisar no Google, alfabetização no Brasil. Aí eu fui ver, gente, é triste. A gente é um país subdesenvolvido, né, mas chega aqui no Nordeste piora, e chega no Maranhão piora mais ainda. E eu falei, rapaz, esse é o projeto que eu quero. Cara, a situação aqui é tão louca que acho que foi até a Rebeca que já me disse que às vezes pessoas do sul do país vêm aqui, ou então pessoas de outro país vêm aqui no Maranhão e associa a África, né? Pô, assim, alguns lugares da África, assim, só de tão... Dos menores Tão DHs precário. do Brasil, tá no Maranhão. Faz de vez em quando noticiário aí. E aí eu falei, amor, eu tava lá ainda, eu falei, a gente vai fazer um projeto de educação. Massa, cara. Nós vamos pegar esses guri, pegar um bairro aí, vai dar português e matemática básica. Eu não sei, só sei que a gente vai fazer. Desse jeito. Aí a gente quer falar. Aí ela é a razão, né? Mas, Matheus, pra fazer isso, tem que ter assim, ter aquela coisa toda. E eu sou empolgado. Não, vai dar certo. E quando ela fala assim, eu já fico logo triste. Falei, mas a gente conseguiu e a gente começou. Aí a gente pegou... Rapaz, quem trabalha com voluntariado é um trabalho misericórdia. Tem que ter muito coração. Tem que ter muito né? coração. Porque eu falo, não é uma ação social no nosso projeto que tu vai uma vez no mês, uma vez a cada 6 meses. É toda semana. Nosso trabalho. No caso de vocês, é semanal. Toda semana tem aula. E aí nós pegamos essas crianças, é lá no Novo Aurora. É no Coabiano ali, nas casas de minha vida. Vocês escolheram uma comunidade. Exatamente. Na verdade, Deus escolheu essa comunidade para nós. Sim. Não, mas vocês atuam Sim. só nessa comunidade. Exatamente, por enquanto é Entendi. só lá. Tem, inclusive, acho que o teu irmão tá nessa igreja, a Casa do Pai. Isso são Casa do Pai. Não tem lá o instituto deles? Ah, é lá? É lá. Ah, legal. Eu conheci com o pastor Igor e ele cedeu o lugar hoje. Ele também grande gosta amigo. muito, né? Eles têm uns trabalhos sociais Exatamente. legal. Ele já tinha esses trabalhos de jiu-jitsu, futebol, dança. Aí eu perguntei, mas tem de matemática, português? Ele tem de inglês, não tem de português. Eu falei, como tu bota de inglês? Da base do português, irmão. Os guritos isso aqui. Aí ele, Matheus, beleza. Aí eu falei, rapaz, bacana, já tem um local, já tem um espaço, já tem as crianças, porque já tem um número lá de, são 70. E lá já tem famílias. a estrutura, né? Já tem a estrutura. Aí eu falei, vou levar só os professores, lanche e vamos lá. Material. essas Exatamente, material, coisas. uma Então mochila. o projeto de vocês está dentro lá do Instituto Exatamente. Casa do Pai. Maravilhoso, Parceirão. mano. E aí a gente entrou. São aulas de português, não é aquelas aulas de português assim, alfabetização em si. Como eu falei, a criança até que sabe ler, só Uhum. consegue interpretar um texto, não sabe diferenciar qual tipo de texto são, se é poema, se não é, e coisa toda.
E a gente começou a usar teatro, uma forma de conseguir Então falar. são aulas mais dinâmicas, mais Exatamente. práticas, coisa pro dia a dia, né? Entendi. E matemático basicão mesmo. A soma, subtração, multiplicação e divisão. Porque eu falo, tem uma historinha que um jornalista foi entrevistar uma senhora. Essa senhora trabalhou durante muito tempo em umas famílias mais importantes da Europa. Passou trabalho lá e tal. E aí essa família, era só, na verdade, o marido e a esposa faleceram, e ela só trabalhava lá e tudo mais. Aí esse jornalista foi entrevistar essa empregada para saber como era o convívio deles. Ela, não, era bom, contou como é que era. Ela disse, mas vocês não deixaram nada para você? Ele, meu filho, deixaram esse quadro aqui. Eu fiz de um quadro, porque era um papel, deixaram um quadro para mim. Ele, eu posso ver? Ele, pode. Ela foi lá, viu. E lá estava o testamento da família. Deixando toda a riqueza para ela. Mas para ela não saber Ela não ler, sabia ler. ela nunca teve essa oportunidade Meu de usufruir Deus, daquilo. cara. Por isso, uma das coisas também que fez isso, um dos maiores dons que Deus pode nos dar é o dom da leitura. Uma pessoa que não sabe ler, ela facilmente é enganada. Pô, isso conecta com o que o pastor Rodrigo falou aqui, Verdade. que ele disse que o legado que ele quer deixar para as filhas dele, né? É de oração e leitura, né? Pois Perfeito. é, Mano. então a gente tem que incentivar isso. E as crianças estão aí. Eu podia muito bem, a pessoa me olha como Matheus político. Uhum. Eu poderia muito bem fazer um projeto social para os adultos. Criança nem volta. Não, Aí eu falo assim, vai do teu coração. Exatamente. Né? Qual é o teu objetivo? Exatamente. Porque mesmo tu ali com as crianças, se tu quiser, tu alcança a família. lá. exatamente. E Né? Deus vai dando estratégia. Eu falei, não, nós vamos cuidar das crianças, porque eu poderia pegar adulto, mas criança, elas estão na idade de aprender. Mas, mano, eu vou te falar aqui uma coisa. Se tu fizesse ainda assim com essa intenção, eu não acharia errado, sabe por quê? Porque tem tanta gente aí de partido, de ideal louco mesmo, chegando nas escolas, chegando até dentro de igreja e enfiando goela abaixo os piores ensinamentos possíveis para as crianças. Então, e também querendo influenciar os seus pais, né? Opinar e tal. Então, mano, eu não acho errado não a gente chegar com uma boa ideia e querer influenciar, não. É porque tu não precisa, eu falo isso quando a gente fala que a gente é político, todos nós somos, e tu não precisa de um mandato para fazer algo. Uma das coisas que Deus está me ensinando muito disso para mim, eu falo, não, vou esperar tal coisa para eu poder fazer. Aí Deus fala, não precisa fazer isso. Oxi, precisa de um cargo, precisa de uma função para poder fazer isso. Vai lá e faz. E eu vou te abençoar, eu vou abrir o caminho, e foi acontecer esse projeto, e tem outros projetos que a gente está com uns projetos bem ousados. Cara, meu pai lá em Primeira Cruz, né? Ele sempre gostou de política, né? Sempre foi envolvido. E ele já foi secretário de esportes lá, né? E nunca disputou uma eleição, mas ele tem pretensões, né? Tá se organizando para quando Deus permitir. Pode ser, a gente pode conversar e ver essa possibilidade. Mas o ponto que eu queria trazer liga com isso aqui, da gente não precisar estar em um partido ou ter um cargo político, né? Meu pai, ele sempre gostou de esporte e ele influenciou a cidade de Primeira Cruz muito, pô. Ele tirou muitos jovens, porque é uma cidade pequena, jovens sem fazer nada, acabam fazendo o que não deve. E ele nunca foi... Isso antes dele ser secretário. Antes dele ser secretário, ele já influenciava, fazia evento esportivo, ação social, é cristão, né? Então é isso que tu falou, cara. A gente não depende dessas posições, né? Depende de querer fazer mesmo. E lá e com força, com garra que a gente consegue. E aí nós estamos no projeto há o quê? 2 anos? 2 anos? 2 anos já. Eu anos mesmo. Um ano. 21. Bicho, esse negócio de pandemia confunde a gente fica com essa confundindo pandemia 2019, e foi no meio da 2020. pandemia que a gente, no ápice justamente por causa das escolas, né? Aham. E ninguém estudando, ninguém nada, e agoniado também em casa. Eu falei, gente do céu, bora começar mesmo assim, mesmo pandemia. A gente estudou os gurizinhos com máscara, álcool gel, e vamos estudar. Mano, mais ou menos quantas crianças, assim, a média? 20, essa média de 20, 25 crianças. Legal. Como eu falei, a gente queria acolher mais, mas trabalhar com voluntariado, a gente começou com 30 voluntários. Hoje nós somos 5, contando eu e Laine. Meu Aí Deus, é mesmo, mais mano. 3. É sempre assim. Não, para fazer essa propaganda Fazer aqui. propaganda Bora aí. fazer essa propaganda. Ser voluntário, porque não precisa de ser
Matheus, preciso ter uma formação específica? Não. Se tu é universitário, já basta. Tu é universitário, já Já basta. tá no caminho, Já né? tá no caminho. Entendi. Não, tem que ser formado em letras. Não, gente. Mas quem quiser se envolver nesse projeto, Matheus, vai lá no Independente teu disso, Instagram. tem o meu Instagram e tem o arrobinha lá. Educar é preciso. É o nome do projeto. Aí lá tu manda um direct, um WhatsApp. Vai ser um prazer responder. Pô, legal, mano. Mudando aqui um pouquinho da água pro vinho, assim. A gente tava falando agora sobre essa questão de política e igreja, né? Assim, como é que tu vê isso? A importância mesmo do cristão. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Não sei se vocês seguem o André Valadão. Você não é crente, não. Só fica gravado sendo dele, né? Você não é crente, não. Lá da caixinha, né? Caixinha. Ele parece que ele ficou mais famoso, aí ficou conhecido assim mesmo, não só pelo segmento cristão, depois dessa ideia da caixinha. Mas ele está agora com uma agenda bem política, né? E engraçado que fizeram uma pergunta para ele na caixinha. Pastor, você só fala de política agora, você não quer mais pastorear? Aí ele, com aquela delicadeza dele, ele porque é ano de eleição, né? A gente precisa se envolver, entender e tal, não sei o quê. Tu acha que existe um limite, mano? Tu acha que tem que existir um equilíbrio, assim? Como é que tu pensa? Porque tu vive isso, né? Tu vive política e sei que tu é cristão. É como eu falei, a igreja tem que se ouvir na política, mas não pode se ouvir nessa questão da politicagem, né? Onde tu tem um candidato e tu empurra a goela abaixo, que aquele é o candidato, tu tem que votar nele. Tem algumas denominações, quando eu vou falar, algumas denominações que é o seguinte, pastor, não é nenhuma heresia, quem é da denominação sabe que é verdade, porque eu já vi isso. Chega o pastor, esse aqui é o candidato. Na tua igreja tem que estar X votos. Se der menos que isso, eu te mudo de congregação. E baixa teu salário. Isso nem me espanto mais que essas entendeu? coisas aí. E, tipo, aí a igreja, de uma certa forma, o pastor chegando, conversando, e como eu falei, o tráfico de influência, de falar assim, não, tem que votar nesse candidato. Porque o que acontece? Tu vai estar beneficiando, muitas das vezes, a igreja, prédio, mas tu não vai estar beneficiando a igreja, pessoas. Por isso quando eu falo que é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja. Porque vai saber o benefício da igreja, vai conseguir isso, para ir para a igreja ficar mais bonita, ficar mais bacana, aquela coisa toda. Mas não entende que a igreja são as pessoas e que as pessoas são lá do bairro X, mas moram em outros bairros que têm outras dificuldades. Que esse candidato que está lá para votar não vai nem se importar com o teu bairro, com a tua comunidade. E como eu falo, tem alguns políticos que são oportunistas. Tem época de eleição. O que vai aparecer de político nas igrejas é fora do normal. Todos nós sabemos disso. Uhum. E aquele negócio parece que virou a moda, né? A gente vê chegando a época de política, a gente vê logo foto no Instagram de candidato assim e tal. Teve agora, o Lula tem agora um pastor aí, não esqueci o nome dele, que é um pastor que ele se declarou a favor de Lula, da esquerda, a coisa toda. Se perdeu totalmente no evangelho. Porque tu não precisa, de fato, tu ser um pastor denominado de um tal partido. Nem Cara, cristão, isso mas eu acho pastor. perigoso, né? Isso aí eu acho perigoso. Beleza, essa questão da liberdade, eu sempre fui a favor da gente expressar, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Mas eu acho que quando um pastor ele é muito incisivo nesse ponto bem aí, eu acho que ele... Eu não sei, eu tenho a sensação de que ele está pisando errado. Ele perdeu o propósito. Porque a gente não precisa... Quando a gente olha a vida de Daniel, Jacó... Mas eu gosto de Daniel, mais da história de Daniel. Quando tu pega... as pessoas vêm com esse discurso, né? De eu sou cristão, vou defender tal, a coisa toda. Põe um palanque, discute para a igreja, tal, a coisa toda. Daniel nunca precisou de um discurso. Ele foi olhado como um rei, o olhado de um rei, que o rei era até contra o próprio Deus dele. Exato. Né? Tipo, imagine eu sendo cristão e vou trabalhar em um governo de esquerda. Esquerda não, de um governo que... Oposto. Aí a pessoa fala assim, tu vai trabalhar lá com aquele governo,
tal, coisa toda. Ou vice-versa, você até do mesmo governo e a pessoa tem uma índole diferente. E aí, Daniel foi lá, tinha um espírito de excelência, né? Eu gosto muito disso dele. Tinha um espírito de excelência. Tudo que ele fazia era com excelência, com zelo. E o rei começou a perceber isso e foi subindo de cargo, né? Subindo de cargo. Aí teve uns invejosos, né? Que não sabia... Percalços, né? Que Daniel servia a um Deus vivo. Falou assim, não, vamos fazer uma lei. Para impedir de orar. Impedir de orar e que eles somente adorem só você, rei. Se eles adorarem qualquer outro rei, Deus, que põe na cova dos leões. É que eu falo que é o limite do cristão na política. Uhum. O limite do cristão na política é o momento até o ponto que ele passa dos teus princípios e valores. Quando a gente lê Romanos 13 e fala que toda autoridade foi constituída por Deus e que a gente tem que estar submisso a elas para a justiça social, justiça, as pessoas se detonam como a pessoa é a autoridade, não é a pessoa. Acho que a Rebeca sabe melhor do que eu, em um tribunal, o maior, como posso dizer, o maior no tribunal, acho que as palavras maior do tribunal, não são as pessoas que estão ali, é a lei. Rapaz, a gente estava falando que é sobre isso, mais ou menos sobre isso. A gente estava falando sobre presidência, né? Porque, tipo, dos presidentes acharem que existe ali a presidência, mas o presidente acha que aquilo ali é dele. É dele, posse dele. É dele. Eu posso fazer o que quiser também. Tipo, tinha um presidente aí que eu não vou falar o nome, que ele recebia presentes e, pelo que a Rebeca me falou, os presentes que são enviados para a presidência, eles são da presidência, eles não são da pessoa que está como presidente. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Perfeito. Então a gente pega... Então, quando eu falar... É uma das coisas que eu quero até meio que explicar, o pessoal, não sei, eu não quer entender. Aí a pessoa, não, toda autoridade foi constituída por Deus. Toda autoridade... Não, a autoridade, a cadeira que exerce o poder, a posição foi Deus. Mas quem coloca elas lá, enquanto nós, democracia, somos nós. Então Daniel estava lá nessa autoridade que era o rei, e ele estava submisso ao rei. Então tudo que o rei falava, ele estava submisso fazendo. Mas a partir do momento que o rei colocou um decreto que era contra os princípios e valores dele, aí ele parou, peraí, tu já tá meio que avançando demais. E é como eu falo, pra gente quando é cristão, quando o nosso representante, líder, até da igreja e tudo mais, passa disso, eles pensam que é meio que intocáveis. Eu tenho autoridade. E não pode fazer mais nada além do que eu mandar. Mas até o próprio Deus está debaixo da palavra dele, né? Deus é submisso até a própria palavra dele. Ele é fiel. Exatamente. Então ele não volta atrás e nem homem que minta também. E quando ele fala que, quando ele criou Adão e Eva, ele fala, vocês têm domínio sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo. Mas ele nunca falou que tu tenha domínio sobre outro homem. Deus nunca falou isso. Porque quando tu quer se dominar sobre o outro homem, é meio que fala assim, eu que te comando, te governo, e Deus. Quer se tornar Deus? É um choque, né? É um choque até da nossa natureza. Que por natureza nós temos um Criador somente. Exatamente. Né? Então aí Daniel foi, e aí o rei... Rapaz, a gente vê como era tão assim, uma coisa tão armadilha daqueles ali, que o rei ficou triste. Falei, não, por favor, ele insistiu ainda, foi lei, eu não posso agora voltar essa lei. Atrás. E ele não. Aí ele continuou orando de frente para Israel, né, durante 3 vezes ao dia, e foi pego e foi colocado na cova dos leões. Aí que acontece todo o mistério, né? Quando Deus, com toda a sua soberania, Deus é soberano em tudo, e livra Daniel da cova dos leões e ele sai, o rei fala assim, esse Deus de Daniel é um Deus que nós temos que respeitar. E aí o que acontece? Enquanto tu tá ali por isso quando a gente fala assim, quem entra no sistema tem que se corromper. Mentira. É uma forma da pessoa falar para dar uma desculpa para não fazer o certo. Porque ela quer se corromper. Exatamente. Mas quando tu é firme no teu propósito, no teu chamado, tu entra ali, a partir do momento que tu vê que não é da vontade de Deus, do propósito, dos princípios, e tu se posiciona como cristão, Deus vai fazer que reis, presidentes,
tudo que for se curve diante de Deus. Não para te glorificar, mas para glorificar Deus. E nós não podemos perder isso quando a gente entra na vida pública como cristão, ou até nós, como votar em uma pessoa, nós temos que ter esse muito cuidado de a gente não defender cegamente uma pessoa. E eu bato muito de frente e eu pego pauta por pauta, fala por fala, o que eu concordo, o que eu não concordo. É estudar, né, cara? Estudar. É estudar, dar opinião, beleza, mas antes de opinar, estudar, né, para poder fazer da forma certa, mas perfeito, mano, foi muito cirúrgico mesmo, da gente ser fiel, né, ser fiel. A Bíblia tá cheia de exemplos aí de heróis que eles foram obedientes, acabaram passando por um vale por causa da sua obediência, mas foram recompensados. Eu falei do Jacó, né? Foi preso, e virou governador do Egito. José, eu falei qual? Jacó. Misericórdia, José. José. Outro José. exemplo também gigante que ele acabou fazendo com que o Deus dele, o nosso Deus, se tornasse respeitável, Exatamente. né, cara? E até quando a gente fala assim, Deus não... Essa questão do Romanos 13, né? Quando a gente olha lá os egípcios com os hebreus, eles eram autoridades. Então, se toda autoridade mesmo a gente tem que obedecer, o egípcio falou, não, tu tem que ficar aqui, tem que ser meu escravo. Mas Deus interviu. Por quê? Porque estava já pulando aquilo que Deus queria. Entendi. E puniu os líderes, né? Com as pragas, com aquele povo todo, né? Não pense que tu não vai ser tempos punido. de sequidão, né? De escassez, de alimentação. Não pense que você vai ser punido, porque não é bem assim, né? Então, essa seria, assim, a tua mensagem pro cristão que pensa e se envolver em política, né? A forma como se envolver. Mano. Tanto como candidato, como aquela pessoa que não vai ser candidata, mas é um agente político, como eu falo. Faça o trabalho social, ajude uma comunidade. Cara, eu falo para a juventude isso. Se tu tem um sonho e esse sonho não tem a ver com o próximo, tu tá sonhando errado. Não é o sonho de ter um carro, ter uma casa, eu quero, eu posso, é tudo eu. Então, se teu sonho está muito vinculado a isso, e teu sonho não está no próximo, em ajudar o próximo, teu sonho está sendo muito pequeno. É muito pobre, né? É pobre. É então, eu falo que a gente, quanto igreja, em relação à política, tudo que tu recebe na igreja, que é depositado em ti, com esses ensinamentos, mas também tudo que é que tu aprende no trabalho, recebe, teu salário e tudo mais, eu acho que válido isso, tu doar uma parte disso, não só com recurso, mas com tempo, para ajudar o próximo. Cara, é tão gratificante tu olhar uma pessoa que tu fala assim, eu ajudei essa pessoa assim, a conquistar esse sonho, a subir na vida. Eu tive essas pessoas que me colocaram nesse lugar que eu estou hoje, né? Porque foram pessoas que foram anjos na minha vida, né? E assim eu quero ser anjo na vida das pessoas. Seria egoísta da tua parte tu também não proporcionar isso pra outras pessoas, né, mano? Pô, também, foi papo legal. Tem alguma coisa assim que a gente tá deixando de conversar, assim, que eu lembro? Sei lá, tem tanta coisa que tá falando. Se quiser falar de racismo de fato ainda aí. Não, tá tão legal que eu não quero, assim... Tem a minha infância, quando eu falei que eu conheci meu pai com 18 anos. Sim, cara. É mesmo. Eu falo pra Laine, que ela é uma mulher, que todo aquele passo, que cara, isso é até espiritual, eu tenho certeza que é espiritual, todo passo que eu dou em relação à minha família, algo na minha vida muda assim pra melhor. Comecei a namorar com ela, fui chamado para ser jovem aprendiz, noivei com ela e fui promovido, casei, fui para um banco melhor e recebi mais. Eu vou estar esperando você ter meu outro filho para ver se eu consigo. uma outra bênção aí, e né? quando a gente começou a namorar, além de começar a trabalhar no banco, eu conheci meu pai, que foi com 18 anos. 17 para 18 anos. Aí sempre eu tive essa figura de minha mãe. Eu sou muito grato à minha mãe, aquela figura da família brasileira. Da mãe solteira, guerreira, que cuida dos filhos. E eu falo até sobre a criação dos filhos, eu não sou pai, mas eu sou filho, e entendo a importância do papel do pai e da mãe, mas ser presente na vida dos filhos, né? É igual uma música de Racionais, enfim, eu sou cristão, mas tem uma música de Racionais de Maleta, que diz que a criança, ela se apoia naquilo que está mais perto.
Então, a gente vive uma família brasileira que é só a mãe, às vezes o filho fica só, e a mãe passa o dia fora, e a criança se aproxima daquilo que está mais perto, que às vezes na esquina é um traficante. Às vezes é uma coisa errada. Uma coisa errada. A mãe sempre foi assim, meu filho, estuda, meu filho, vai pra igreja. Rapaz, minha infância, até o começo da minha adolescência, quando eu mudei para ir para a Igreja Batista Angeli, que mudou minha visão enquanto cristão, porque eu entendi minha identidade em Deus. Lá na IBA. Na IBA. Mas minha mãe sempre falava, só estuda, tal, busque a Deus. Às vezes eu queria pra molecagem, ela não deixava, sempre foi firme. Até tanto foi que eu namorei uma vez, levei uma vez, casei uma vez, essa é a única mulher da minha vida que vai ser lá ainda. Amém, cara. E aí... Tu, como é a palavra, meu Deus? Tu atribui isso à educação que a tua mãe... A educação, minha mãe. Legal. E minha mãe foi tipo assim, minha mãe e meu pai, né? E aí eu falei, rapaz, eu com 17, com 18 anos, na verdade, eu falei, rapaz, eu quero conhecer meu pai. Do nada. Orando, do nada não, Deus, orando. Uhum. E eu falei, não é tu que tá precisando do teu pai tá precisando de ti. Aí eu, rapaz, eu fiquei agoniado. E hoje em dia a internet é rápido, né? Aí eu mandei mensagem pros patrões da minha mãe, porque não é possível, ela morava lá com eles, ela podia saber, porque eu fiquei com vergonha de falar pra minha mãe, eles sabiam quem era o namorado da minha mãe na época. Sim. Como eu nunca tinha tocado no assunto, eu mandei e perguntei, tia. Teve esse cuidado de... Tal. Aí, Matheus, a gente tem certeza que é Carlos. Minha tia agradeceu. É Carlos. E tu teu irmão. Eu é mesmo. Ele disse, vai atrás. Eles já sabiam da fofoca completa. É, e tu tem. Aí eu vou atrás. Aí eu perguntei pra um Maiobão, que é na época do Maiobão. Vem cá, tu tava lidando com essa situação desse jeito aqui que tu tava conversando, tipo, de boa? Não, porque... Ou tu tava tenso, tu tava... Eu tava numa adrenalina. Vou encontrar, e aí eu fui, tipo, aquele do investigação, né? Aí eu fui na internet e tal, mandei mensagem pra um amigo, que era guri, a gente foi contato, encontrou no Instagram, e ele continuou morando no mesmo bairro que eu nasci. Eu perguntei, rapaz, eu tenho um irmão chamado Dudu, tu conhece? Ele, Matheus, eu tenho o Instagram dele. Aí ele mandou o Instagram, mandei a solicitação, aceitou. Aí eu mandei a mensagem, aí contei a história. Ele, rapaz... No direct? Mandei direct. Ai, eu falei, ó, eu sou filho de Dona Sandra, a gente morava lá no Maiobão, e eu não conheci meu pai, eu conversando com os familiares do bairro, eles falaram que minha mãe teve um relacionamento com teu pai e tudo mais, e eu não conhecia, eu acho que o nosso pai é o mesmo. Ele olhou assim... É um doido. Mãe, tem um louco aqui, mãe, dizendo que eu sou irmão dele. Aí ele, papai vive dizendo que tem um filho que não conhece. Ó. Meu pai sempre fala. Aí eu pergunto pra mãe depois, a mamãe falava, porque a mamãe era muito nova na época, né? Uhum. E meu pai já era bem mais velho, ficou com medo dele tomar dela. Tipo assim, pega pra criar e não... Porque ela morava lá, na casa dos patrões dela. Ela meio que escondeu. Exato, escondeu, falando que não era ele. E aí, vamos marcar, Matheus, o encontro. Não faz a coisa de Gugu, né? Vamos marcar o encontro. E eu bora. E ele trabalhava no mar, vive viajando. Enfim. Aí ele nunca estava aqui em São Luís. Aí ele, rapaz, eu ficava agoniado. Um dia de adoração profética, 2018, naquela multidão, eu fui ajudar uma irmã a desmontar uma barraca. Nesse meio termo de conversando, ele tinha mostrado uma foto minha pro meu pai, né? E ele pegou uma foto do meu pai e mandou pra mim. Aí eu olhei por foto primeiro. Vocês dois se identificaram antes de se conhecer. Exatamente. Aí na multidão, você sabe que lá é multidão quando sai da gente. Na hora que se encontra, eu passei, eu escuto uma voz. Matheus, na hora que eu viro, né, meu pai e minha irmã, na primeira vez que a gente entrou na IBA, nunca tinha ido naquela igreja, na primeira vez, a gente se encontrou, eu não olhei ele. Porque eu era alto, tinha um cabelão ainda, né? E aí ele virou, aí ele falou, Matheus, eu vi, na hora que eu olhei, eu lembrei da foto. É meu pai. Isso é uma coisa assim de filme, quando eu falo dessa coisa. E aí foi uma coisa emocionante, né? Eu olhando lá eu sou alto, né? Ele baixinho lá. Canelinha, minha canelinha, o sorriso, minha irmã parecida comigo. E aí fez o teste e tudo mais, era meu pai mesmo. E aí, eu sou muito aberto. Ele falando que eu sou muito dado, né? Eu tô percebendo que tu tá conversando desse assunto com tanta leveza. É muito dado. E aí, foi tipo assim, eu já tinha 18 anos, eu não tinha nenhuma obrigação comigo, nada.
E aí eu me aproximo com a família como se eu sempre fosse da família. Entendi. Entendeu? E a gente tem um laço muito bacana. Eu falo que eu tenho 3 pais, né? Eu tenho meu pai de criação, aquele que eu nasci, que era o patrão da minha mãe. O meu pai, que é o que ela tá casada hoje, que me cuidou. E meu pai de sangue. E eu tenho 3 famílias. E tu te dá bem com todo mundo? Com todo mundo. Ah, isso aqui Sou feliz bom. com todo mundo. Então foi com essa época de 18 anos que muitas coisas assim despertou na minha vida, sobre propósito, sobre chamado. Cara, e legal, assim, imagino assim se essas questões não tivessem se resolvido na tua vida logo cedo, talvez teria te travado pra tanta coisa, né, mano? Graças a Deus que resolveu tudo, né, cara? Verdade. Deus é bom. E aí foi a história que eu conheci meu pai com 18. Hoje em dia eles estão bem bons, a gente vai lá, toma um churrasco de volta. Tem 3 casas a visitar hoje, tem a minha, tem a... E vamos assim. O lado bom disso aí é que quando vocês não quiserem fazer almoço... Hoje a gente só manda mensagem, né? 3 casas aí pra ir almoçar. Apesar que uma tá em Brasília, né? Aqui eles foram pra Brasília e todo mundo a gente vai falar. 2 aqui, 1 em Brasília. Exatamente. Aí todo mundo vai pra Brasília, foi de frente pro plenário do Planalto também, fico lá olhando lá os 3 poderes. Sempre vou lá, faço isso, profetizo sobre o Brasil e tudo mais. E fico lá coisas uns dias e venho para o Brasil, para São Luís. Olha, a mente dele é macro, é sempre... eu sei onde é que tu quer chegar. É só servir a Deus e as pessoas, rapaz. Amém, mano. Amém. Mas tu tem pretensões, assim, de um dia disputar uma eleição, tipo, pelo menos... Isso aí é fato, meu amigo. Isso é fato, né? Não posso falar dos meus projetos, eu falo só sobre ideais, porque senão eu falei que eu tô... Fazer pré-campanha aí. Eu não posso. Mas, assim, Entendi. tem essa pretensão... Fermamente, assim, eu não tenho uma coisa que eu tenho um sonho, eu sei que vou sair independente de qualquer coisa, mas vamos sair com leveza, com tranquilidade, como eu falei, estou num partido que me permite ser muito livre. Legal. Quando chega nessas pautas mais delicadas sobre ideologia, eles deixam muito livre a gente de votar de acordo com nossos ideais. Como eu falei, eles falam assim, a pauta novo é aquilo liberal, tem que votar na economia, a favor da economia, menos Estado, mas em questão mais delicada de família, fica ao teu critério. Então, se tu é contra o aborto, vota contra o aborto. Se é a favor, vota a favor. E deixa ele não inclina para você votar de um ou de outro. Então, assim, tem muito esse negócio de esquerda, direita, esquerda, centro e direita. Tem extrema direita, extrema esquerda. Quando fala do novo, a gente está falando de quê? De centro, centro-direita. No centro-direita. Ah, não tem nada de centro-esquerda, não, né? No centro-direita. É um centro-direita. Legal. Mas, cara, essa questão a gente vive tanto procurando por liberdade de expressão, de opinião, né? Eu acho que o partido proporciona isso, né, cara? A liberdade é uma coisa que a gente não pode jamais negociar. Nós não podemos brincar em relação à liberdade. A gente acaba querendo negociar, não, vou fazer isso porque o governo está exigindo isso e eu tenho que fazer. Não é bem assim. Nós, enquanto indivíduo, como eu falo, a parte do prego, eu também prego muito isso, a liberdade. Tu pode fazer o que tu quiser. Dentro da tua casa, inclusive, tu faz o que tu quiser dentro da tua casa. Fora da tua casa, tu pode fazer o que quiser, desde que não prejudique a vida do outro, do indivíduo, né? E viver em sociedade em comum e tudo mais. Mas é muito mais do que o discurso, né, também, essa questão da liberdade, porque o que de fato é decidido, a gente tem que parar com essa visão de que nós vivemos literalmente numa democracia. Nós falamos sobre democracia, mas o Brasil em si não vive uma democracia de fato. Nós vivemos em um governo representativo, onde nós votamos para uma pessoa nos representar e essas pessoas vão dizer o que tem que ser feito ou não. Então, do nada, a galera não pode fazer, não, a galera juntar lá um meia boca lá e fazer, não, a gente tem que mudar, porque aqui é democracia, eu tenho voz, tem vez, não. Quem faz e deixa de fazer é nossos representantes. Quando o povo consegue mesmo mudar alguma coisa, tem que ser um movimento muito grande, como foi em 2014. Exatamente. Né? Porque aí o político, o governo se sente muito pressionado. Porque como é a palavra, quando tu coloca a pessoa em primeiro lugar? Prioridade? A primeira prioridade de um político é ser eleito. E o segundo é ser reeleito. Essa é a realidade. É a realidade. Então tu tá lá no poder, tu pode fazer e deixar de fazer, como eu falei, no poder representativo. Mas quando a população vem muito forte, ele fala assim, opa, eu tenho que eleger.
Independente de qualquer coisa, ele abre, aí ele cede e o povo... Mas o povo tem que entender mais do que o poder vender. Mas, cara, assim, no meu entender, melhorou muito de uns anos para cá, assim, o entendimento do eleitor. Não sei se vocês concordam, né? Principalmente a internet ajudou muito, né? Infelizmente, hoje ainda existe muita massa, né? Muita gente também que, por não ter acesso, não consegue se instruir, não consegue se informar. E estão presos naquele estilo de eleição de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. Pega no interior do Maranhão desse jeito. Como eu falei, pega aquelas pessoas que não sabem ler e escrever, que vivem com a Bolsa Família. Aqueles ali não tem como tu... Porque às vezes assim, tu olha na propaganda eleitoral e até se identifica com um cara bom. Rapaz, esse cara, o ideal dele é bacana, eu gostei, acredito nos valores dele. Mas no dia, ele precisa comprar o pão dele, o gás dele. E aí vem esse cara, não, aqui R$50 pra ti. Ele pega, põe no bolso. Você gosta daquele, mas foi isso que tá me ajudando agora. Mas não entendo que ele tá pagando agora com dinheiro, só que amanhã tu... É muito difícil vencer um negócio desse, né, cara? É muito difícil, cara. Aqui no Nordeste, no Maranhão. É o que eu disse, eu vou repetir, acho que é a terceira vez. A transformação mesmo tem que ser na base, ou seja, de dentro de nós mesmo, do ser humano, do indivíduo, dele ter o interesse dele ser uma pessoa melhor, dele ser uma pessoa mais interessante. E isso aí constrói da criança, né? Na época do governo do PT, eles triplicaram o valor que eles investiam em educação, mas investiram de uma forma errada. Eles não investiram na base, eles queriam só profissionalizar o povo, no sentido de assim, eu vou te liberar o FIES, ProUni, e tu vai entrar numa faculdade. Tinha uns programas também de geração de emprego, né, e tal. Mas eles pecaram muito, porque hoje a gente vê, se eu não me engano, são em torno de 36 bilhões de reais que os que pegaram o FIES estão devendo para o governo. 36 bilhões de reais. Aí tu fala assim, o que aconteceu de errado nesse meio do caminho? Porque eu estou financiando para ti agora. A lógica seria o quê? Tu entra na faculdade, saísse e conseguisse um emprego para te poder pagar o financiamento que eu fiz para você. Entendi. Aí o que eles fizeram? Eles investiram muito na educação superior, a pessoa saiu da universidade, cada um emprego. São mais de 11, 12 milhões de pessoas desempregadas. Assim, literalmente desempregada. De forma informal, desempregada sem estar registrado na carteira assinada, né? Sem estar de carteira. Mas tem uns que estão trabalhando informais, e as pessoas se formam, e o cara é engenheiro civil e está trabalhando como vendedor da Renaudet, nada contra. Eu tinha um amigo, não sei mais para onde é que ele anda. Ele era formado em engenharia civil, mas ele estava trabalhando no terminal da Coab, pô, no negócio lá de fiscal, lá, aquelas coisas assim. Gente, que loucura. Esse aí é um problema, pô, que eles não investiram na base, na educação básica, né? Aí investiram e parece que a gente está sendo ingrato, né? Mas não é, porque, como tu falou, é a forma... Como foi daquele que a gente falou, desperdiçou esse dinheiro, que era fazer de tal forma, na melhor forma possível, fez uma forma errada. E aí, beleza, gerou uma porrada de empregos, mas tu vai prestar atenção, qual é a posição, minha filha, do Brasil em liberdade econômica? O ranking? 133. Aí tu quer gerar... Tu quer formar excelentes profissionais, só que ao mesmo tempo o país, ele ferra com as empresas, pô. E aí como é que as empresas vão contratar? Aí por isso é que tem, pô. Rebeca, vem falando aí de um monte de advogado aí. Acaba que tudo fica barato, né, pô? Todo mundo tem que baratear o seu serviço para poder conseguir alguma coisa. Então... Isso é muito complicado, muito complicado. E aí tu pega as crianças, vão vindo, como falei, não tem noção básica de matemática e português, vai subindo, chega na universidade... vamos lá fazer um texto, aí tu vai dar humanos exatos, faz um texto, faz uma coisa de matemática, e tu nem sabe porque tu não aprendeu de fato no ensino fundamental. Uhum. Aí tu chega na universidade e tem que aprender tudo de novo, literalmente do básico. E aí até a questão da valorização dos profissionais, eu acho que a gente poderia investir mais nos profissionais da educação. Que formam as outras profissões. Porque ele fala muito, não... Se for mentira, pesquisa no Google. Não, o governo do Maranhão é o que paga melhor os professores no Brasil. Certo. Aí tu procura lá os professores.
De 100%, aí tu pega uma fatia, menos do que 50% é concursado que recebe esse valor, de fato. Mas a maioria é só contratado, né? São contratados que recebem uma mixaria. Então, eu acho que teria que valorizar mais os professores, sim. Cara, são tão porque é mais do que o prédio, mais do que entregar um prédio bonito, é tu entregar uma metodologia de ensino que funcione. Gente, nada contra o Paulo Freire, né? Mas o Paulo Freire já tá arcaico. Gente, esse tempo todo, quando ele chegou antes mesmo de Lula e fez todo aquele programa de alfabetização, de ensinamento, não deu certo até agora. Por que a gente insiste tanto em continuar dessa forma? Porque o Brasil não é tão fácil, né? Porque nas entrelinhas de tudo que ele fez ali tem existe a ideologia. Tem outras pretensões, né? Exatamente. É isso, cara. Eu ia falar alguma coisa e me esqueci. Mas enfim, educação. Mano. Não era sobre educação. Era... sei lá, esqueci. Tá muito legal, mano, o papo. Gostei demais desse assunto aqui com a gente, que a gente pôde debater e tal. O que eu tirei hoje aqui da importância mesmo é do papel do cristão. Na política. Na política, nem é só na política, né? Mas enquanto social, cidadão, né? Social, perfeito. Social, cara. Porque é verdade, o crente ele tem dificuldade de socializar. Porque ainda fala assim, meu filho é daqui pra pior. Ainda fala desse jeito. Rapaz, fica um negócio desse, fica até uma coisa deprimente. Falei, gente do céu. Não dá nem pra conversar, vai conversar, e o pessoal já chega, rapaz, eu falo, não, bicho. É o fim dos tempos. Acabou, não tem mais como assim, ajudar a formular. Tá bom, então, eu vou me deitar, vou esperar. aí tu cresce, morre, teu filho cresce. E poxa, não fez nada. Não fez nada. Mas não, mano, que a gente seja mesmo ativo, a gente se informe, estude e procure influenciar sem querer depender de uma posição, né? Como tu frisou aqui desde o começo. É isso, mano. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela... Laine. Pronto. Laine. Obrigado pela presença de vocês, cara. Vocês acrescentaram muito aqui no papo aqui com a gente. Um debate enriquecedor, né, filho? Com certeza. Enriquecedor. Espero que a galera goste, mano. E enfim, o projeto lá, espero que continue com força total. Se de alguma forma o podcast puder contribuir, né, com a expansão, com a divulgação, a gente está aqui para ajudar. E é isso, mano. Obrigado. Eu que agradeço. Esperar os próximos convites, hein? Acho que a gente tem muito assunto ainda para conversar, né? Sérgio, muito obrigado, amigo. Valeu, mano. Até a próxima. Abraço. Valeu.